Gravando o Mike. Hoje a gente vai falar sobre acidentes e seguros aqui na Flórida com a Caroline Fisher, a advogada e dona da The First Choice Law. Seja muito bem-vinda. Prazer, Helena, uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Espero providenciar, passar informações que sejam muito úteis para as pessoas. Eu tenho certeza que você vai. Gente, essa mulher, além de muito linda, é a melhor advogada de acidente que eu já trabalhei para e que eu conheço aqui na Flórida. Se tem uma pessoa que se importa com os clientes dela e que se dedica no trabalho, a mulher não para, gente, não para. Eu não posso falar nada. Com relação, claro, à opinião dela, fiquei muito feliz de te ver faz um tempo, né, que a gente não se vê. Mas realmente a Helena trabalhou com a gente, sentimos muita falta quando você precisou sair. Mas realmente toda a equipe, né, tanto eu quanto meu sócio Jason, a gente realmente se importa. Eu sei que a gente ainda vai falar sobre isso, mas tem muitas pessoas nessa área, né, de direito, e infelizmente nem todos se preocupam tanto, né? Então todo mundo lá tem um carinho muito especial para os nossos clientes. Gente, o Jason também é um fofo, ele é canadense, né? Eu não preciso falar mais nada. Se você já viu algum filme americano que fala sobre o Canadá, você sabe que a maior zoação dos canadenses é que eles são super legais. Então, tipo assim... super calmos, né? Super tranquilo. Você pisa no pé deles e eles te pedem desculpa, eu te machuquei. Esse é o Jason. Então, assim, além de tudo, é um escritório de pessoas que são imigrantes, que entendem a nossa jornada, que entendem essa parte de visto, de não visto, de todo esse processo. E assim, eu me sentia muito em casa trabalhando com eles, eu adorava. Que bom, nós temos que fazer um ambiente confortável. É um trabalho estressante, é um assunto bem delicado muitas vezes, né? Então ninguém liga pra gente porque tá num momento muito bom da vida, né? Infelizmente teve um acidente, aconteceu alguma coisa muito séria pra precisar da nossa ajuda. Então você tem que ter esse carinho. E claro, a gente tem que, dentro do escritório, deixar as coisas mais leves, né? E eu acho que também você tem que eu acho que tem que andar uma linha muito tênue entre, tipo assim, ser sensível e conseguir não ser sensível. Porque, tipo assim, você sabe que o cliente tá numa situação complicada e tudo mais, só que você não pode também ser o psicólogo dele. Exato. Porque você precisa trabalhar, no caso dele, de mais não sei quantos clientes, mas ao mesmo tempo você quer que ele se sinta acolhido, né? E sem contar também as fotos, né, gente? Tem muito acidente que, infelizmente, as fotos, assim, as coisas são muito feias, assim, né? São acidentes muito feios e a parte que mais me doía era olhar as fotos. Eu ler não era nem tão ruim porque eu conseguia imaginar do meu jeito, tipo uma coisa, mas você vê as fotos das pessoas era uma coisa assim que me doía, assim, ainda mais quando envolvia criança, era uma coisa que me machucava. E aí eu ficava com esse medo, sabia? Tipo, de começar a trabalhar e me desensibilizar, tipo, ser só mais uma foto que eu tô vendo e não mexer. Você tem que criar como se fosse uma barreira, né? E é uma coisa que, principalmente no começo da minha carreira, eu sofria muito porque eu não sabia. Então eu ficava sendo a melhor amiga da pessoa. E aí aquele que você quer ajudar o mundo, querendo ou não, é um negócio. Então, infelizmente, por mais que eu queira ajudar, não é todo mundo que me liga que eu posso ajudar, né? Seja porque a lei não permite, porque eu não tenho evidências, pelo que for, né? E fica a questão emocional. Então, com os anos que foram passando, eu fui aprendendo. Essa divisão. Exato. E hoje em dia eu tenho uma barreira no sentido, eu ainda vou falar, vou entender quando precisa, desculpa, em certos momentos, eu vou ficar conversando, como sempre, até porque a indenização, ela é baseada no que mudou na sua vida, no que você sofreu. Então, eu preciso entender isso do cliente. Mas eu preciso ter uma barreira também. Eu tenho que falar na hora, eu não faço promessas que eu não posso cumprir, jamais. Isso é muito importante. Jamais. Então, logo no começo eu já falo o que eu posso conseguir, o melhor resultado, o que não é, para ter essa expectativa e a confiança do cliente, né? Com certeza. E, claro, a gente cria essa barreira para eu conseguir, vamos dizer assim, ir para casa tranquila, né? Eu chegava em casa já, sabe? A gente tá brigando aqui com seguro, eu chego em casa e vou brigar também, não é assim? Meu marido não tem nada a ver com isso. O marido chegava assim, gente, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, Carol, respira! Exato. Então, assim, aos poucos a gente foi aprendendo, mas exige bastante. Assim, eu falo que eu tenho diversas personalidades dentro de mim, porque eu tenho a Carol legal, a Carol que entende, a psicóloga, vamos dizer assim, tenho a Leão que vai brigar por você, tem tudo, entendeu? Cara, falar nesse negócio de personalidade, você viu... Gente, desculpa, mas você viu o negócio novo da Anitta?
que ela fala Anitta e Larissa. Ah, eu vi. Que ela fala da diferença de personalidade, o que a Anitta não pode fazer, que a Larissa gostaria de fazer. Você falou desse negócio, eu pensei na hora, né? Pô, isso é muito louco. Eu não vi ainda, porque eu acho que ela tá, né, lançando um programa, alguma coisa assim, ou uma série, enfim. Eu não vi, mas eu vi uns pedaços e realmente os posts que eu vi, assim, é muito diferente, né? Que a Larissa da Anitta, vamos dizer assim. É bem diferente. Então, eu acho muito legal, porque eu imagino que seja uma proteção que ela fez, né? Então, porque a Anitta tem que ser aquela coisa extravagante, sexy, porque é o que ela criou. E a Larissa é mais, não necessariamente ingênua, mas mais quietinha, né? Mais sentimental, né, a Anitta? Porque você vê as coisas da Anitta. E eu ainda acho que ela fez pouca. Eu acho que fez umas divisões mais acertadas. Eu acho que a Anitta, ela faltou umas divisões ali. Porque a Anitta que tá no palco e a Anitta empresária, tipo, quando você vê clipe dela gerenciando, tipo, ensaio, essas coisas assim, pra mim são pessoas completamente diferentes. Porque, tipo, a Anitta, quando tá gerenciando ensaio, parece que ela tá boladona. Quando ela tá no palco, ela tá sexy, ela tá fazendo não sei o quê. Tipo, parece que já são aí mais a terceira pessoa dela. Mas isso é uma coisa interessante. Eu recomendo você assistir. A única crítica que eu tenho é que eu achei que, tipo assim, talvez ela não devesse saber onde estavam as câmeras. Porque não que seja, tipo, não que eu acho que ela esteja sendo falsa, mas eu achei que, tipo, como a câmera tá ali na sua cara, às vezes, pelo menos pra mim, ficou com a sensação de, tipo, pô, ela sabe que ela tá sendo filmada, sabe? Sim. Eu acho que se fosse, tipo, uma câmera no quarto... Uma coisa mais íntima, mais assim, íntima, acho que ia ficar um pouco... ia demonstrar mais, assim. Mas também ela tá tão acostumada com câmera que talvez pra ela nem tenha visto acontecer. Carol, me conta, você era advogada no Brasil. Sim. E aí você veio fazer Law School aqui. Sim. E como é que você decidiu por acidente? Bom, eu vim pra cá primeiro pra fazer meu mestrado. Então eu vim pra ficar 1 ano e voltar. Acabei conhecendo hoje meu marido, né, na época meu namorado, no primeiro mês aqui, e fui ficando. Então quando eu terminei meu mestrado, eu conversei com ele pra gente voltar pro Brasil, ele não tinha essa intenção. E aí eu falei, tá, e como que eu faço pra ser advogada aqui? Né? Porque se tem uma coisa que eu só sei ser advogada. Não sei, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Não tem como criar mais uma personalidade. Não. São subpersonalidades dentro da advogada. Então, aí eu resolvi que eu ia ficar na Flórida, né? Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei própria, vamos dizer assim. Então, eu vi que eu queria ficar na Flórida. E aí, na Flórida, eu precisei fazer faculdade de novo. Tá, então aí depois eu fiz meu mestrado, eu fiz meio que ao contrário. Eu fiz mestrado, fiz a faculdade e aí prestei o BAR, né, que é a Ordem dos Advogados aqui da Flórida, para começar a advogar. E passou com excelência. Muito obrigada. Foi difícil. Desculpa a pergunta, uma curiosidade. É mais difícil o BAR ou a OAB? Você não chegou a fazer a OAB? Fiz. Fiz. Olha, são bem diferentes. Eu acho que por conta da... Engraçado, porque foram períodos diferentes da minha vida. A OAB eu não passei de primeira, eu tinha um nervosismo. De fazer prova. De fazer prova, que eu tinha um branco. Então eu tive que literalmente buscar ajuda para aprender a relaxar e aí eu passei sem problema nenhum, sabe? E já no bar você já tinha aprendido. Eu já estava muito mais velha, então eu já tinha passado essa parte, assim. Muito então, mais velha, com essa carinha de neném. Mas engana. Muitos cremes. Protetor solar todo dia. Mas assim, então nesse sentido, vamos dizer assim, pessoal, psicológico, para mim a Ordem dos Advogados do Brasil foi muito mais difícil. De conteúdo, talvez seja aqui nos Estados Unidos, principalmente por causa da língua, né? Querendo ou não. Você tem que estar muito bem na língua para poder entender, para poder responder. Né? Exato. Mas as perguntas são mais, tipo assim, direto ao ponto, porque, por exemplo, o Enem, eu acho que tem muito texto, né, para você poder fazer. Eu não fiz Enem no Brasil, eu só tenho o que eu vejo. Mas eu fiz o SAT aqui, eu achei as perguntas muito mais diretas aqui. Mesma coisa. É a mesma coisa? Entendi. Porque o pessoal tem muito medo do bar. Mesma coisa, tem que estudar, não tem como passar sem estudar. É difícil, mas claro que vale a pena depois que passa por todo o processo. Mas as questões são pontuais, só que abrange muitos tópicos. E claro, aí no segundo dia, né, ou na peça, quando você tem que redigir, aí o assunto é maior. Entendi. Né? Nessa parte é parecido com lá no Brasil. Com lá no Brasil. E aí você queria trabalhar com o que no Brasil e como é que você caiu com o acidente aqui? Nossa, nada com nada. No Brasil, meu último emprego como advogada lá no Brasil era direito consumidor e eu cuidava das linhas aéreas.
Então, sabe, aquelas brigas de mala, briga de perder o voo e etc. Caraca, nada a ver. Nada a ver. E aí eu vim pra cá pensando em fazer contratos corporativos. Acho que 99% dos advogados que vêm pra cá fazer mestrado pensam em fazer isso e voltar ou ficar em Nova York e etc. E foi isso que eu fiz, mas eu não sou aquela pessoa que gosta dessa parte corporativa da empresa. Eu gosto de pessoas, sabe? Tudo bem que pessoas trabalham na empresa, mas ainda não tem aquela coisa sentimento. Ainda são números, são... Você gosta de sim. Eu gosto de sentir que eu tô fazendo aquilo ali por um propósito, que a pessoa direta, meu cliente direto tá sentindo a diferença, né? Então, eu acabei entrando para... meu primeiro emprego aqui foi para um advogado na área civil, que fazia essa parte corporativa. E, como todos nós imigrantes, eu peguei o primeiro emprego que apareceu porque eu preciso de oportunidade, né? E tinha que provar primeiro que eu sabia o que eu estava fazendo para ganhar, vamos dizer assim, mais Pra poder responsabilidades, para escolher poder escolher. Então, quando eu já estava lá dentro há um tempo e abriu a vaga de personal injury, né, de advogada, que, na verdade, eu fui associada, né, associate do Jason, né? O Jason era o meu chefe. Você não sabia disso? Não tinha a menor ideia. Eu sabia que vocês tinham trabalhado juntos. Então, lá na área de personal injury, que é a área de acidentes do departamento, ele era o chefe do departamento daquele escritório. E a advogada que trabalhava embaixo dele pediu demissão e foi bem na semana que eu passei no bar. E aí eu fui lá, né, eu Aí pedi você virou emprego. o Mike do Jason. Exato. O Harvey e o Mike. Exatamente. Versão imigrante. Versão imigrante. E aí, assim que eu vi a oportunidade, não sabia direito do que se tratava, mas era uma oportunidade de advogado, eu era paralegal na época, e aí, você passou no bar, eu quero ser advogado. Óbvio. E aí eu fui, e assim, de imediato eu me apaixonei. Porque aí eu vi que era contato direto com pessoas. Assim, é algo muito delicado? Sim. As pessoas estão sempre bravas? Sim. Mas você tá resolvendo, entendeu? Você tá tentando colocar a vida da pessoa de volta. No lugar. Então... Isso eu vou te falar que foi uma coisa muito difícil pra mim de entrar em termos nessa área. Porque... na minha cabeça, não era suficiente a pessoa... Desculpa. A pessoa só ganhar o dinheiro. Porque, por exemplo, se você trabalha com uma mordida de cachorro, como é que você... a pessoa ganhou o dinheiro porque o cachorro mordeu. Mas o dono teve que botar o cachorro num treinamento? Porque, tipo, no outro trabalho que eu tive, eu trabalhei mais com property damage. Que aí envolvia isso. E aí, eles... O que eu aprendi lá é que se o cachorro, por exemplo, morder uma pessoa, ou diferentes pessoas 3 vezes, eles matam o cachorro. Mas não botam o cachorro para ter um treinamento. E aí isso me corroía por dentro, porque, por exemplo, tudo bem, a pessoa que teve a deficiência, que, tipo, acabou com a mão, era uma senhorinha esse caso, acabou com a mão, ela não conseguia fechar a mão direito. Lógico, ela ter o dinheiro para poder receber assistência, isso é muito bom. Mas não resolveu o problema. Porque o cachorro ainda tá lá, não, a família não foi obrigada a ter treinamento, e aí eu até, tipo assim, tá, mas aquela pessoa tá recebendo a ajuda que ela precisa. E a família dela, até porque tudo aqui nos Estados Unidos é muito caro, né? Sim. Então, tipo assim, até eu conseguir entrar em termo com isso, mas eu ficava muito revoltada. Não, é difícil. E são para todos os casos, né? Mesmo para acidente de carro. Tem acidentes absurdos. E a pessoa que causou o acidente continua com carta de motorista, não teve que fazer nada. Hoje em dia está cada vez pior, infelizmente. Não sei se é por falta de treinamento da polícia, se eles estão muito ocupados, eu não sei. Mas a pessoa causa um acidente absurdo, às vezes não tem carta de motorista, não tem seguro, sai como se não tivesse nada acontecido, sabe? Então, se você não está fazendo a pessoa aprender pelo erro, pessoas que não são corretas, vamos dizer assim, que precisam de um incentivo para fazer as coisas corretas, vão falar, para que eu vou querer seguro? Para que eu vou, né, fazer aula, prestar atenção? Não deu em nada? Cara, e tem que ter um certo, vamos dizer assim, punição pra pessoa aprender. E eu ficava revoltada com isso, porque assim, eu falava assim, tudo bem, esse cliente realmente, ele merece, o dinheiro que ele conseguir, ele merece. Mas parecia que não tinha propósito no sentido de, tipo assim, não tá resolvendo o real, a raiz ali do problema, que não é o cliente, né? Porque tem a pessoa que... A Carol só defende as pessoas, e eu só trabalhei do lado da pessoa que vítima, recebeu, da vítima. E aí a outra pessoa, a gente vai vendo
cara, a pessoa não... Nada acontece. É tipo... E eu ficava assim, não é possível. Esses dias bateram no meu carro. A gente estava indo pra academia, a moça... Tipo assim, pararam pra essa moça passar, só que da onde a gente estava indo não dava pra ver. E aí, eu continuei, só que assim, eu vi de relance ela vindo, senão ia ter batido na porta do passageiro e batido no meu namorado. Eu puxei o carro e ela bateu na roda. Aí, só que o meu é calota, tipo assim, não aconteceu nada com o carro, nada. Ela atravessou a rua, foi ver o carro dela, aí a gente virou o carro e foi lá pra ver, né, o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Primeira coisa que ela virou pra mim e perguntou foi assim, você vai chamar a polícia? Aí eu falei assim, acho que sim, traz as suas coisas e vamos ver, porque eu tô vendo o que aconteceu com o carro. Ela entrou no carro e foi embora. Aí eu chamei a polícia assim mesmo, porque eu falei assim, eu vou fazer o registro de que isso aconteceu. Isso mesmo. Porque mesmo que, tipo assim, eu vou fazer o registro porque talvez se ela tivesse conversado comigo, como não aconteceu nada no carro, foi só a calota, talvez eu não tivesse chamado a polícia, talvez não tivesse feito nada. Mas, porque assim, não aconteceu nada no meu carro, a gente estava bem, estava tudo tranquilo. Então, se ela tivesse conversado comigo, olha, pô, eu não tenho documento, eu não tenho carteira, tem como eu só te dar o dinheiro da calota, que é, sei lá, $40? Qualquer coisa assim, tava tudo bem. Mas, pô, ela cometeu um crime quando ela me bateu e foi embora. Hit and run é um crime. E ela não ter tido nem essa consideração de falar comigo, pra mim foi um absurdo. Aí eu chamei a polícia. Você acredita que quando a gente terminou, eu terminei, entrei no carro pra poder voltar pra casa, ela não voltou? Ela voltou, a gente foi no banco. Não, ela voltou porque ela acho que ela tinha que depositar alguma coisa. Ela foi embora, esperou o tempo que ela achou que eu ia embora, e aí ela voltou. E aí eu tava saindo, eu vi o carro dela, eu fui atrás pra poder tentar anotar a placa, eu não consegui pegar ela. Tipo, eu não fui pra pegar ela, né? Eu fui pra tentar anotar a placa. Só que um carro entrou na minha frente na saída do banco, eu não consegui mais achar o carro. Que eu ia pegar a placa e ia mandar pra polícia. Mas tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. E é justamente por conta da falta de punição, não é punição, consequência, vou falar assim. Falta de consequência que as pessoas estão fazendo mais. Tá tendo muito hit and run, muito. E às vezes quando é grave, a pessoa não tá conseguindo sair do carro, enfim, não sabe o que tá acontecendo, a pessoa sumiu. Isso é loucura, cara, isso é loucura. Infelizmente tá tendo bastante. E aí, como é que você decidiu entrar no acidente? Então, aí eu comecei a trabalhar pro Jason, né? Ele acabou me contratando. Comecei a trabalhar, fiquei mais ou menos 1 ano com ele naquele escritório, cuidando disso, aprendendo, porque eu não sabia nada. Sou muito grata a toda a equipe que ele tinha, porque eu não tenho vergonha de falar quando eu não sei. Né? Eu acho melhor. Se você não sabe, é melhor você falar que não sabe do que fazer besteira. Então as meninas estavam lá e eu lembro que ele falou baptism by fire, né? Eu tava 1 mês com ele saiu, ele tinha férias programadas e ele saiu. E aí eu fiquei chefe do departamento. Nossa. E eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Só que eu sou responsável, então eu não vou, né, fazer alguma coisa sem saber. Então eu fazia reunião com todas as meninas que trabalhavam lá. Todo dia para elas me falarem, quais são as opções, para eu tentar entender e chegar, sabe, numa conclusão. Então eu sou muito grata a elas, porque elas me ajudaram muito e, claro, depois ele também. A sua paralígua, quando você me contratou, que eu também fui mais ou menos assim. Eu acho que ela ficava tão bolada comigo, porque eu tinha medo, porque, tipo assim, eram vidas, né, que a gente que cuida. Sim. E aí eu tinha medo de fazer alguma coisa errada e dar errado, e aí a culpa ser minha, e a pessoa se prejudicar por causa disso, que eu ficava assim, olha, isso aqui tá certo que eu tô fazendo? Mas isso aqui. Ela, menina, é só você procurar no Google. Eu falei assim, mas pode essas coisas assim, sérias? Você pode só procurar no Google? Ela, pode, vai lá. E eu ficava, tá bom, então procurando no Google. E era assim, porque eu não vou fazer se eu não tiver certeza também, porque eu não gosto de errar, eu sei que erro faz parte. Mas é difícil. Mas, pô, quando tem um negócio ainda mais, tipo, vidas de pessoas, porque ainda tem aquele negócio de state of alguém, né? Tipo, alguém morreu no acidente, e aí a mãe, a tia, a avó tá ali representando a pessoa. Pô, e falar com aquela pessoa que perdeu uma outra pessoa, que você errou o caso dela, por isso ela não vai conseguir fazer as coisas. Aquilo já me gerava uma neura. E aí eu ficava muito preocupada. Eu queria fazer tudo assim, 100% certo. Mas tá certo, tem que ter esse carinho, né? E aí, depois que eu trabalhei lá 1 ano, eu trabalhava para um escritório que era, vamos assim, maior, não era um dos maiores aqui, mas era médio. E, novamente, eu não gosto dessa coisa de corporate, né? Que é onde você perde aquele negócio de tem cota, tem números, eu não funciono ali. E aí eu ia sair de qualquer forma.
E aí eu fiquei na orelha lá do Jason falando, pra que você tá aqui? Você tá aqui há muito tempo, Vambora vamos comigo, embora. vambora. E a gente saiu e abriu a First Choice Law em 2019, né? 6 meses antes da pandemia. Foi excelente. Foi ótimo, foi muito tranquilo esse início. Mas... Baptized by Fire. De novo. A sua vida. Você só tá sendo batizada no fogo. É isso mesmo. Mas no final graças a Deus deu tudo certo, né? A gente passou pela pandemia, foi crescendo. Você ainda não foi no escritório novo, né? No Eu local sei novo? onde é, porque onde eu trabalhava era do lado. Já vi vocês passando algumas vezes, mas eu ficava assim, cara, eu não sei se eu vou falar com eles, porque eu não sei se eles vão lembrar de mim. Porque, gente, eu trabalhei com a Carol, tipo, 2 meses e eu tava gostando muito. Só que a minha avó tem Alzheimer no Brasil, eu tive que ir lá fazer uma visita, né? E aí eu precisei sair. Quando eu voltei, ela já estava com outra pessoa e eu fui trabalhar nessa outra empresa. Sim. Aí você mudou de escritório e eu te via lá. Só que eu ficava, cara, já passou tanto tempo, eu não sei se eles vão lembrar de mim, sabe? Ainda mais trabalhando nessa empresa que era muito grande, eu era um número, né? Tipo, um monte de gente lá nem deve saber que eu já trabalhei lá. Sim. E aí eu fiquei assim, eu não vou atrapalhar. Eles estão indo almoçar, vou falar com eles e coisa. Imagina. Eu fiquei nervosa até quando eu fui chamar você pra fazer o podcast, porque eu sempre mando todo mundo pra você. Mas eu fiquei nervosa, eu falei, cara, será que se eu falar com a Carol, ela vai lembrar de mim? Será que ela vai lembrar quem eu sou? Porque eu acho que se ela lembra que eu trabalhei pra ela, que ela gostava de mim, talvez tenha uma chance maior dela participar. Olha, eu acho que eu lembrei de imediato, viu? Graças a Deus. Tá tudo certo. Mas é porque é muito, muito corrido, né? Mas realmente, é que a gente estava do lado, ainda estamos, né? Continuamos no mesmo local, mas mostrou um crescimento que eu acho que... porque a gente, como quando nós abrimos, né? Eu acho que você tem que ser, vamos dizer assim, um pouco mais consciente, não sabe para onde você vai, né? Então a gente estava alugando um lugar menor, começando um time, enfim, e com o tempo chegou a pandemia, a gente parou um pouquinho, vamos ver o que essa pandemia vai acontecer, né? O mundo vai acabar ou não vai acabar. Exatamente. E aí, quando passou e continuamos a crescer, trabalhei muito na comunidade, eu trabalho ainda, né? Muito na comunidade brasileira, e aí a gente mudou para esse escritório, lá em Downtown Orlando, que estamos lá e estamos muito felizes. Só de ir para Downtown tem um... Eu gosto muito, eu sou de São Paulo, então minha cabeça é muito trabalho em prédio, sabe? Eu sempre trabalhei em escritório em prédio, então tá, no centro da cidade. Então ainda tem esse bloqueio, assim, sabe? Não, mas trabalhar em Downtown já dá eu acho que já dá uma elevada até, tipo, pra quem... um cliente, às vezes, assim, com mais perfil e tudo mais, tipo, você fala que trabalha em Downtown, já é uma... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em Downtown, eu falava assim, não, eu trabalho lá em Downtown, na empresa tal... E aí todo mundo falava, nossa, você trabalha em Downtown? Eu ficava, gente... É Downtown Orlando, desse tamanho. Não é Manhattan, Nova York, é Downtown Orlando, mas tudo bem. Mas eu gosto, assim, a gente tem uma vista bonita, sabe? Gosto de ver o movimento, assim. Qualquer dia eu vou lá, então, fazer uma visita pra vocês. Por favor. A Areta também tá trabalhando com vocês. Eu vi a Areta e falei assim, nossa, você trabalha aqui? Ela com a Carol. Eu falei, mentira, eu também, ela é maravilhosa, né? Cara, é muito legal e tal. E a Areta tá com a gente já, acho que tá indo pro 4º ano, já 3, 4 anos, por aí. Eu não sabia nem o que a Areta fazia, porque eu estudei com a filha dela. Quando ela começou, você ainda tava lá ou não? Não. Tá. Quem tava lá, não sei se ainda tá, Yari? Yari. Aham, tá, ela tá lá. Foi ela que me treinou, era ela que eu perturbava o dia inteiro com perguntas. E aí, foi isso. Mas é muito legal vocês terem aberto em Downtown. E aquele prédio que vocês estão é muito bonito também. E eu gosto muito porque é fácil, assim, quando você pensa em Downtown, você pensa, onde que eu vou parar? Como que eu tenho que entrar? O nosso é bem na beiradinha, então, tipo, você saiu da 4, entrou ali, pá, voltou. E tem o estacionamento já ali naquele prédio também. E aquele restaurante cubano também é bom, eu gostava de almoçar lá. Cheirinho tomar de pão todo dia de manhã. Bom. E aí você decidiu entrar, aí vocês entraram, abriram a empresa, agora estão lá em Downtown. E se você tivesse que, tipo assim, aconselhar, vamos começar pela coisa. Todo mundo pode entrar com um processo desse sem problema, tendo ou não tendo documento, entrando ou não entrando pelo México? Muito importante. Não importa a sua situação imigratória aqui. Não importa. Você é vítima de um acidente, de uma queda no estabelecimento comercial, de um erro médico, enfim. Se um terceiro, por negligência, lhe causou uma lesão que gera necessidade de você ter um atendimento médico, contas médicas e etc., você tem direito sim. Então você pode ser cidadão, óbvio, mas você pode estar aqui sem status, você pode ter entrado por onde você quiser,
você pode ter vindo como turista e ficado a mais, ou estar como turista, enfim. Ou como estudante, o que qualquer for, asilo, qualquer coisa. Você tem direito. E é bom que você é advogada, já está passada aqui, trabalha com isso para falar, porque eu já falei isso, falei no dia educação, porque por lei todo mundo tem que poder registrar o filho na escola. E aí agora as pessoas vão ver que eu não tô brincando, entendeu? Tipo, não sou só eu, Helena, que pesquisei e eu já sabia, né? Pesquisei e tô falando. É uma advogada que tá falando. Tem lei aqui que o status não interfere, que é um direito de quem mora no país. Sim, onde aconteceu, né? Então, por isso que eu falei até o turista. Tem gente que veio, eu tenho clientes que infelizmente vêm aqui para visitar, para ir na Disney e tudo, e acontece um acidente e depois eles voltam pro Brasil. Normal, entendeu? O caso aqui prossegue. Então, eles nem estão aqui fisicamente, vamos dizer assim, mas o acidente aconteceu aqui, vamos falar no estado da Flórida, nos Estados Unidos, você como vítima tem direito, sim. E o que você recomenda quando, tipo assim, tá aqui, turista, não turista, coisa, aconteceu um acidente, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu, como pessoa que recebi o acidente. Primeira coisa, ligar pra polícia. 911 aqui, 911. Não né? é tirar foto. Primeiro, depende da posição, porque depende muito de como o acidente aconteceu. Entendi. Né? Até porque a polícia demora muito, ou dependendo da situação, você vai ficar ali um tempo, você vai ter tempo de tirar foto, vamos dizer assim. E você quer fazer isso com cuidado, dependendo de como aconteceu, você não quer já sair do carro e sair tirando foto, você tem que ver se você está numa posição, tá bem, está numa posição, vamos dizer assim, segura, que não está vindo o carro passando, né? Acontece, vamos dizer assim, na highway, num 4, você não pode sair. Então a foto vai chegar lá. Mas a primeira coisa que eu faria é ligar para a polícia. Ligar pra polícia. Porque aí eles já vão pegar as informações do que aconteceu. Principalmente vão saber que tem um acidente ali, se alguém fugiu, né? Você tem que tentar explicar a situação. Se for um acidente muito grave, você precisar de atendimento médico, eles já vão vir de imediato. Então, por isso que eu falo que 911 em primeiro lugar. A partir daí, desligou, eles vão falar que estão a caminho, você vai ver o que está acontecendo, vamos dizer assim, né? Aí, se você tem condições de uma forma segura sair do carro, né? De começar a tirar foto, falar com a outra pessoa, tudo bem, né? Mas de uma forma segura, tá? Idealmente, a gente gosta de tirar foto sem mexer os carros ainda. Mas, se você tá no meio do caminho, os carros estão vindo e você consegue chegar pro lado, claro, faz isso, né? Então, por isso que eu falo, depende muito da situação. Mas... É por isso que eles fecham 50 faixas, então... Gente, porque eu ficava revoltada, a pessoa sofreu um acidente, alguma coisa assim. No Brasil é normal, você puxa o carro pro acostamento e aí você deixa o fluxo ir. Aqui, se acontecer um acidente na faixa do meio, assim, eles fecham a avenida inteira e aí fica um trânsito de 3 horas. Por isso que, assim, as pessoas, e tem muito isso por conta do seguro também, eles têm medo, as pessoas têm medo de mexer o carro e falar, vão falar que eu que causei, que vão mudar a versão, enfim. Então as pessoas ficam ali no meio mesmo. Entendeu? Mas se o carro, não foi um acidente muito grave, você tá bem, tá tudo bem, você não vai parar a avenida inteira por causa disso, né? Vai pro canto, não tem problema. Não tem problema. Né? Mas aí vai dar É bom saber, porque isso me deixa... Eu acho que depende muito de como o acidente aconteceu. Você tá parado no trânsito, bateram na sua traseira, é mais fácil de explicar. Se é uma situação que você vê que as pessoas vão questionar quem aconteceu, aí eu entendo mais você ficar ali parado tentando tirar foto no local, ou mesmo a polícia chegar para a polícia entender exatamente como que aconteceu. Mas normalmente, se tem um conflito de informação, a outra pessoa vai mexer o carro também rapidinho. Né? Então não mexe. Mas... Voltando então, primeiro ligar para 911, depois tirar fotos do local. Claro, se você precisar de atendimento médico, ou quando o atendimento médico chegar, né, seja atendido. Eu sempre falo saúde em primeiro lugar. Tem muita gente que tem muita dor, eu já tive gente com fratura que vai para casa com medo de conta médica. Você não tem o que fazer, você tem que ter atendimento. Depois a gente cuida disso, né? Então receba essa atenção. E se for o caso de ir para ambulância para o hospital, né, depois o policial vai lá falar com você e você vai pegar as demais informações. Se não for tão grave, você está no local, a polícia vai chegar, você vai conversar com o policial, muito importante você falar a sua versão, tá? Se você não falar inglês, não tiver alguma dificuldade de conversar com o policial, liga para alguém, faz essa tradução, porque é muito importante que o policial entenda a sua versão, sabe? Passa suas informações e ele vai te dar um reporte.
né? De novo aqui reforçando a importância de você estar aqui nos Estados Unidos e você falar inglês. Isso eu sempre falo, que a pessoa tem que vir para cá. É importante você pelo menos saber O se básico, comunicar. né? O básico. Porque acontece uma situação inesperada, igual você falou, às vezes a pessoa como turista, acontece acidente, ela também precisa falar com o policial. Então, assim, eu sempre ressalto aqui a importância, porque tem gente que vive aqui 5, 10, 20, 50 anos e não fala inglês. Mas perde oportunidade, às vezes acaba não conseguindo uma ajuda de um advogado, ou porque quando a Carol ganha o processo para os clientes dela, ela consegue quitar todas essas contas de saúde dos clientes. Então acaba que a pessoa não gasta, você não gasta com o médico que você achou que você iria gastar. Então, assim, você não precisa ter esse medo, né? E aí o inglês é muito importante até para você estar a favor de você mesmo. Claro, no meu escritório, se você é brasileiro, você tem a oportunidade de falar comigo, eu vou explicar tudo em português. Mas eu falo em situações assim, lá na cena do acidente, você tem um americano no outro carro, um policial que é americano, tá todo mundo ali conversando e você não consegue se comunicar, se explicar, né? Às vezes pode te complicar. 91, tira foto, pega a informação do policial. O que eu gosto muitas vezes, antes mesmo do policial chegar, Tira foto da carteira e do seguro da pessoa. Isso também. Se a pessoa tá lá esperando o policial chegar, aí ela vai passar isso pro policial, tá? Se é um caso que você não vai chamar a polícia no sentido, a polícia falou, vocês estão bem, estão liberados, troca as informações. E não é só tirar foto da placa, tá? A placa não necessariamente te ajuda a achar o seguro. O que você mais precisa é a carta de motorista e o cartãozinho do seguro, aquele que todo mundo deixa no carro, né? Que fica, é um cartãozinho mesmo, né? Porque pela placa, às vezes, sem o reporte da polícia, porque a pessoa pode estar dirigindo o carro de outra pessoa. Exato. Né? Então, o departamento de transporte não necessariamente vai acreditar que houve um acidente e não vai passar informação. Então, você não consegue achar o seguro da pessoa. Entendi. Então, é a carta de motorista e o cartão de seguro. Aí você precisa tirar de informação se a polícia não vai no local. Se a polícia for, eles vão fazer tudo isso para você. Então, você só precisa pegar uma cópia do boletim de ocorrência, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Muito importante, desculpa, só para terminar. Se tiver alguém antes mesmo da polícia chegar, às vezes alguém viu o acidente, para ver se você tá bem, para te ajudar. Pega a informação da testemunha, tá? Como vítima, é sua obrigação de provar o que aconteceu. Não é da defesa de se proteger. Você que tem que providenciar as evidências. Então, se é quem cruzou o farol vermelho, né? Quem causou esse acidente e alguém viu e falou com você, você fala, por favor, posso pegar seu nome e seu telefone? Porque mesmo se a pessoa quiser esperar o policial, maravilha. Mas às vezes ela tem um compromisso e vai embora. Você fala, eu posso pegar seu nome e telefone porque eu posso precisar de você no final. Porque essa pessoa pode ser crucial para te ajudar a provar o caso. Né? Caraca, que doideira. Quando bateram no meu carro, parou uma menina aqui do condomínio, coincidentemente. Ela tava voltando do trabalho dela de scooter. Ela falou que ela viu o acidente, falou que ia ficar. Ela ficou até o policial chegar e deu todas as informações. E ela mesma se ofereceu de dar. Tipo, de ficar e dar o depoimento. Eu falei assim, nossa, amor, tipo, não precisa, não foi uma coisa assim tão séria que aconteceu com o meu carro e tudo mais. Eu não vou entrar com processo, não vou nem acionar o seguro. Literalmente, só tirar a calota e colocar outra. Mas eu não vou... Ela falou assim, não, isso que ela fez de te bater e sair correndo é errado. Tem que falar, vamos falar, eu vou te dar o depoimento, que se eles acharem ela, você me liga, você me fala, a polícia me chama, e foi bem assim. Eu acho isso muito importante. E é mais ou menos o mesmo procedimento para, por exemplo, um cachorro te mordeu, você caiu dentro de um Walmart da vida, de uma loja grande. Espero que não finjam, tá, gente? Porque todos os lugares têm câmera, não finja. Mas assim, aconteceu uma vez com a minha irmã. Só que a gente não sabia de nada disso. E a minha irmã também, graças a Deus, não teve nenhuma sequela. Mas uma vez a gente estava numa loja para comprar tênis de turista aqui. A gente não morava aqui ainda. E a gente foi com a minha mãe. O meu pai já morava aqui, mas a gente não. Aí a gente veio para visitar o meu pai. A gente tava nessa loja. Aí sabe aqueles carrinhos que tem um negócio para não deixar o carro sair, levarem o carrinho da loja? Tava com um negócio desse. A minha irmã tava sentada experimentando o tênis. Quando ela levantou a cabeça, o negócio do carrinho da mulher que tava do lado caiu na cabeça dela. Fez um barulhão. Pum! Ela começou a chorar, lógico. Ela devia ter uns 13, ela devia ter uns 10 anos. Ela começou a chorar, sentiu dor. Veio um cara anotar o nome da minha mãe, falar o que aconteceu. De dentro da loja mesmo, o cara foi anotar e coisar.
E aí a minha mãe falou, tipo assim, a minha irmã falou que ela tava bem, mas que a cabeça tava doendo. Ela não precisou ir no médico nem nada assim, mas aconteceu de realmente, pô, aquilo ali podia ter realmente machucado ela. Se tivesse, ao invés de ter batido assim, tivesse batido no negócio de metal aqui, podia ter cortado a cabeça dela. E ela ia ter que levar ponto e um monte de coisa, né? Então, assim, não é todo mundo que finge. Não, e assim, não vale a pena. Fingir é fraude de seguro, e é crime aqui. Você pode ter um caso criminal mesmo contra você, não vale a pena. Acho muito importante, porque eu sei que tem muito tipo de propaganda, né, muito diferente do Brasil aqui. Hoje em dia eu faço porque é a parte da indústria, como funciona o mercado aqui. Mas existe os outdoors, né, com os cheques, com os valores, tem na TV... E tem pessoas que entendem isso como uma loteria, né? Vou fazer isso que vai mudar minha vida. Não. Pontos que são importantes de fazer. Primeiro, seguro, por conta de muita fraude que já foi feita, o seguro não paga fácil. Você, como vítima, tem que provar o que aconteceu. Então, se é mentira, você não vai ter prova. O seguro vai descobrir, eles vão atrás de você, né? E para você receber esses valores altos, esses milhões... Uma coisa muito feia tem que acontecer. Tem que acontecer uma coisa que literalmente mudou sua vida. Tipo, são as pessoas que a Carol atende, que eu já trabalhei, que eram clientes do outro advogado que eu trabalhei, eram pessoas que, por exemplo, teve um caso que o cara estava parado na I-4, um outro carro bateu nele a 70 milhas por hora. Faleceu a esposa dele, o filho dele de 13 anos, a menininha quebrou a perna, que ela era bebê, e ele saiu sem um arranhão. Mas ele perdeu tudo, metade da família. Tudo. Então, tipo assim, ele vai ganhar, sei lá... Acho que o advogado chegou a pedir 100 e poucos milhões na época, que ele não queria que o caso fosse resolvido ali. Ele quer ir para o tribunal. E assim, se ele ganhasse é pouco ainda, né? Se você falar para ele, e tem... Eu vou fazer uma observação também depois, mas assim, se você falasse, tá bom... Vamos dizer que ele colete 100 milhões, né? Porque uma coisa é ganhar no julgamento, outra coisa é receber esse valor. Então, 100 milhões ou sua família de volta, o que você acha que ele ia querer, né? Então, assim, é uma coisa que não vale, não deseje isso pra você, né? Se acontecer, procure bons profissionais para cuidar dessa situação. Mas também não se engane com esses outdoors, porque tem muita gente que você vai no julgamento, que você vai ganhar, mas se não tem de onde coletar, né? Você não escolhe quem bateu em você. Então tá bom, se for um caminhão, eu brinco falando, se for um caminhão da Coca-Cola, um caminhão da Amazon, você sabe que vai ter uma forma de receber. Mas se é uma pessoa simples, né, que tá passando um momento difícil financeiramente ou o que for, não tô falando que tá certo, mas eu tô falando que você não vai conseguir coletar. Porque ela não tem de onde tirar. Então eu não sei quem causou esse acidente, mas vamos dizer que foi uma pessoa simples, mesmo que tenha seguro. Você acha que a pessoa vai ter 100 milhões para pagar? Não vai. Então você vai passar pelo processo, o júri vai te dar um veredito de 100 milhões, mas você não vai coletar. Você vai receber um papel que vai colocar na gaveta. Então, esses números aí são muito mais marketing, muito mais propaganda do que realmente o cheque que chega, né? Isso eu não sabia disso. Isso é modo. Então tem muita gente que faz caso a caso, né? Não tô falando que todos. Claro que tem casos farmacêuticos, caso contra o Walmart, caso que você vai conseguir receber, né? Tem seguro. Mas tem muitos casos que é uma fatalidade em que você não vai conseguir coletar. E aí... Ou você pode não coletar nada, ou você pode ter 100 milhões e receber só 5, entendeu? Depende do que está à disposição. Então o número ali é mais... Aí sofreu um acidente para tentar ganhar uma bolada, não ganhou a bolada e ficou machucado pro resto da vida. Não vale a pena. Então, E quanto tempo normalmente demora esse processo? Eu falo que o meu caso mais rápido é que tem um em 1 milhão que a gente resolve, vamos dizer assim, de 3 a 4 meses, mas normalmente eu falo de 6 meses para você fazer um tratamento e tudo, porque quando a gente resolve em 2, 3 meses, é porque o problema é muito grande e o seguro é muito pequeno, vamos dizer assim. Então o seguro nem argumenta. Vamos dizer, a pessoa foi para o hospital, tem uma conta de 100 mil dólares, mas só tem 10 de seguro. Então o seguro vai mandar um cheque de 10 e não vai nem questionar. Acabou. E aí acaba demorando porque existem diferentes advogados por aí, diferentes políticas. Não achem que eu tô falando mal, eu tô falando do meu jeito. Tem advogado que só vê, tá bom, recebi meu dinheiro, tchau. Eu não consigo fazer isso. Eu vejo que eu fui contratado para resolver um problema.
Então, às vezes, eu fico com um caso 1 ano, porque eu tô brigando com o hospital para não ir cobrar de você os outros 90 mil. Você entendeu? Entendi. Então, eu não vou só receber minha parte e vou embora. Não. Eu vou brigar e falar pro hospital, falar, gente, a pessoa foi vítima, a gente obteve tudo que tem do seguro, não tem como receber. E o hospital, como empresas grandes, eles não vão concordar fácil. Então, é um processo que demora muito. Então, às vezes, eu tenho processos longos por conta disso, né? Mas, vamos dizer, de 6 meses é a média do meu caso mais curto. E se a gente vai para o litígio até chegar no julgamento, eu tive um Uns caso, 2 anos. acho que hoje está mais. Tá. Hoje tá 3 para 4 anos. A lei mudou recentemente, em janeiro, né? E agora, quando você entra com processo na corte, eles te dão já uma data de julgamento. Mas era para ser 18 meses, eles estão dando já 24. Eu tenho processo agora já com julgamento em 2027. Caramba. Então, assim, tá Se demorando estendendo. um pouquinho, se estendendo. Se você chega no litígio, né? A gente sempre tenta fazer acordo extrajudicial, Antes. mas se precisar no litígio, pode demorar É que bastante. aqui tem, eu não sei se no Brasil é igual, mas tem 2 partes. Tem o pre-suit e o litigation. O pre-suit é tudo, você resolve tudo ao invés de entrar em contato, por exemplo, a Carol, ao invés de entrar em contato com o advogado, ela tenta falar com o representante do seguro. E aí o litigation é ela, a advogada, brigando com o advogado do seguro para ver quem que tá certo. Só que todos os processos, os advogados que resolvem um com o outro, mas tem que ficar tudo registrado no juiz que aquele caso foi assinalado. Então, quando o advogado, por exemplo, quando a Carol fala assim, eu estou aqui representando essa pessoa contra tal pessoa ou contra tal seguro, ela avisa pro juiz e aí o juiz manda uma carta, não é isso? Ou você manda? Basicamente, assim, é como se fosse o processo de litígio, né? Então, o pre-suit é a parte extrajudicial que você está conversando informalmente com o seguro para tentar resolver sem entrar com o processo na corte, um processo judicial. A partir do momento que você entra, tem uma ação contra a pessoa, você continua lidando com o seguro, né? Mas eu não posso colocar o nome do seguro no papel. Então, é contra o João, apesar de eu continuar lidando com o seguro, com o advogado do seguro, no papel tá lá Maria contra João, né? Entendi. E aí você faz o protocolo na frente de um juiz para o juiz controlar essas partes, né? E aí faz mover, então você tira depoimento, que aí você tem que contratar o co-reporter, né? Enfim, você vai pegar o testemunho das pessoas, você vai tirar não só o testemunho do seu cliente, como do outro motorista, como dos médicos, você tem que provar o caso e aqui chegar na frente de um júri, né? Diferente do Brasil, que são muito poucos casos que quem decide é o júri, aqui basicamente todos os casos são o júri. Da minha área do direito de acidentes, sempre 100% é o júri. Então o juiz está controlando o caso como se fosse um gerente, um manager do processo, para que todos cumprem os prazos, as regras, e no final ele vai entregar o caso. A gente apresenta o caso para uma bancada de jurados, que são 6, e eles que vão decidir. Tá? Então é uma coisa muito mais formal. Então essa questão de comunicação, a gente protocola no sistema a comunicação entre um advogado e o outro, e o juiz também tem acesso, e quando a gente não está concordando, a gente pede para o juiz interferir, ele vem e dá opinião, e vem e fala quem está certo e quem está errado, e assim que vai andando o caso. O processo. Porque eu escutei que isso é muito diferente do Brasil, né? Tudo tem que passar no Brasil por um juiz. Deve ser... Por isso que tudo demora muito, mais, né? Demora mais. E isso é mó doideira. Quando eu comecei a mexer com essa parte, eu ficava muito nervosa, porque quando você tá mexendo com pre-suit, né, que você tá falando só com um adjuster, você não tá na corte, né? Aquilo ali não tá... Parece que fica muito mais sério. Sim. E aí eu tinha muito medo de, tipo, marcar um hearing, marcar... Tipo, mediação não. Os mediadores, eu achava que eles eram bem legais são mais comigo. tranquilos, Agora os mediadores eram tranquilos. Mas a sensação que eu tenho, eu te perguntei esse negócio de tempo, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que é tudo muito rápido. Não. E elas têm pressa. Tipo, lógico que elas têm pressa porque elas querem receber o dinheiro, porque elas estão machucadas, têm que pagar a conta e tudo mais. Mas a sensação que eu tinha era que as pessoas achavam que ia ser, tipo, muito mais rápido. E desde que eu entrei na área, eu sei que demora, tipo, a parte pre-suit, sei lá, 6 meses, 1 ano, e a parte de litigation demora 2, assim.
Então, e não escute, vamos dizer assim, a história do amigo não é a sua, tá? Tem muita gente, não, mas eu falei com um amigo, não falei isso. Então, muito importante, se você tem um advogado, a pessoa é especialista na área. Por exemplo, é só isso que eu faço. Então, eu tenho uma razão por me chamar de expert, né, que a gente fala de especialista. E você tem que confiar no seu profissional. Então, pergunta para o advogado, se você tem dúvida, né? E a história do amigo vai ter variantes que não são iguais às suas. Então, pode ser que o seguro era menor, pode ser que o seguro era maior, pode ser que o acidente era mais grave, que as lesões são mais graves. E por 1 milhão de razões, foi mais rápido de se resolver e o seu tem uma complicação. Então, lembra que sua mãe falou quando você era criança de que você não é todo mundo? É isso, você não é todo mundo, seu amiguinho não é você, cada um tem uma regra, quem manda na casa é a Carol, você tem que obedecer o que ela te falar. Até você fazer 18 anos e virar expert do acidente. Eu vou mandar isso pro meu marido. Você viu, quem manda na casa é a Carol. Bom, na sua casa eu não sei, nos seus casos eu sei quem manda. Eu não vou arrumar aqui problema com seu marido, depois ele não deixa você voltar. Mentira, não. Mas é isso, eu acho isso muito louco. Eu sempre falo isso para as pessoas, cara, eu falo, busque um profissional que você... Porque assim, pra mim é igual... Eu tava fazendo uma entrevista com uma menina que faz sobrancelha. E aí ela tava falando que ela adora quando a pessoa senta lá e fala assim, faz o que você achar melhor. Eu sou essa pessoa, eu vou na cabeleireira e falo assim, faz o que você achar melhor. Porque o que acontece? Eu procuro uma pessoa que eu confio. Então eu procuro na habilidade. Tipo assim, eu não recomendo você porque a Carol é simpática, então vai lá e faz com a Carol. Não, porque eu via como você trabalhava, eu via como você me tratava, eu via como você e o Jason interagiam. Então, tipo assim, eu gostava muito do ambiente, eu sempre achei vocês muito dedicados e muito pacientes, até pra mim que estava aprendendo na época. Então, assim, que depois que eu fui trabalhar nessa outra empresa, eu falei, gente, eu saí do céu e caí no abismo, assim, né? Porque é muita loucura, ninguém se importa, é tudo só número, é tudo só, né? O que importa é o valor final. O cliente, se ele tá bem, se ele não tá, se tá precisando conversar com o advogado, se tem alguma dúvida. Tinha muito cliente que nem conhecia os advogados. Então, assim, eu achava, você marcava, eu via, porque né, no seu schedule, eu vi que você marcava coisa com o cliente. Se o cliente aparecer, você fala assim, pô, não marquei. Fala pra ele esperar, porque eu tenho que terminar isso aqui, já vou lá falar com ele. E aí começa a explicar para os clientes que eles não podem só aparecer aqui. Sim. Então, tipo, era todo um cuidado diferente da outra empresa. Então, eu fiquei, tipo assim, impressionada. E eu trabalhando lá, falava assim, não vou recomendar aqui. Vai pra Carol. Obrigada. Eu pegava, a pessoa me mandava mensagem. Helena, eu sei que você tá trabalhando em tal empresa. Tem como você me ajudar, me explicar como é? Eu posso até te ajudar te explicando. Mas quem vai te falar o que é melhor fazer é essa mulher aqui, porque o que eu tô aprendendo aqui, eu não sei se é com o melhor dos corações que estão me ensinando. Então, fala com ela. Eu acho que grande parte, o dever do profissional, acho que é comunicação com o cliente. Né? Eu vou te falar mais. Se você não tô falando que é o certo, mas pra mim, o profissional ele tem que se importar. É o que você falou. Eu não quero que ele pague 90 mil de conta de hospital se ele só tem 10. Então eu vou brigar por ele, mesmo que eu possa só pegar o dinheiro e sair, não é o que eu quero. Eu acho que o profissional, ele tem que se importar de verdade com o cliente. Por mais que às vezes ele não comunique, vamos dizer assim, eu pelo menos preferiria, lógico que é bom ter os dois, mas eu preferiria um advogado que não se comunica comigo, mas está ali batalhando por mim, do que um advogado que fala comigo todo dia, mas ele só quer ganhar o dele. Entendeu? Se eu puder ter o que eu acho que é você, os dois, a pessoa que, tipo, briga por mim e explica pra mim o que tá acontecendo, tá ótimo. Mas se for pra escolher, eu sempre vou escolher o cara que de verdade tá ali apaixonado pelo Eu acho que vai, porque cada cliente é um, né? Eu tenho clientes aqueles que gostam de saber cada detalhe do que tá acontecendo, como eu tenho aquele que, Carol, confio, vai lá. Me avisa quando você precisa de alguma coisa. E a gente lida disso, mas a partir do momento que a pessoa quer saber, quer ligar, quer entender o que tá acontecendo, ou passou 3 meses, enfim, quer saber alguma coisa, ligou, tem que falar. Porque outro problema que eu escuto muito por aí é que eles não sabem quem é o advogado, né? E não conseguem conversar com ninguém quando sabem quem é. Eu tenho uma política muito forte no meu escritório que, graças a Deus, quanto mais a gente cresce, mais clientes eu tenho, o tempo fica um pouquinho maior para conseguir falar comigo, né? Se eu abrir minha agenda, você não vai acreditar o número de que eu tenho uma ligação atrás da outra, porque eu tento atender todo mundo, mas vai ter uma espera.
Mas no escritório é regra. Querem falar comigo? Podem ter que esperar, mas você vai marcar na hora um agendamento comigo no sentido da minha agenda. Você vai puxar o primeiro dia que tem disponível e já vai falar. Você vai falar com a Carol nesse dia. Porque não tem essa de, Não vai a Carol falar. não tá disponível. Não, eu trabalho pra você, né? Não é isso. Eu acho que tem Entendeu? muito essa inversão, né? Mas sabe por que eu acho que também tem um pouco dessa inversão na área que você tem? É porque o cliente não começa te pagando, né? Então, o advogado, eu acho que ele, como a empresa banca, banca mesmo, né? Mas Sim, não vai, é um vai, risco, vai receber de volta. Porque funciona nessa área que a Carol tá, funciona, você vai saber falar melhor que eu, mas funciona assim, tipo, eu sofri um acidente. Se eu for nos médicos, a empresa fala que, tipo assim, você não precisa pagar porque você tá num processo, né? Mais ou menos É porque assim, você manda o cheque. a gente trabalha com contingência, então eu vou falar dos dois, mas contingência é a questão dos advogados, tá? Primeiro, todo caso que a gente aceita e assina é um risco para nós, por isso que eu acho ótimo para o cliente, primeiro porque você não tem que pagar na hora e exige que o profissional faça direito, porque você tem que ganhar para eu ganhar, né? Então só vou receber no final se efetivamente eu fiz um trabalho bom. E aí, quando você receber a indenização, eu recebo uma porcentagem desse valor. Então, você não recebe, eu não recebo, você recebeu, tira minha porcentagem, tá? Com relação aos médicos, vai de caso a caso, né? Então, falando de coberturas, vamos dizer assim, acidente de carro, né? Existe na Flórida uma cobertura chamada PIP, que é Personal Injury Protection, que são $10 mil que pagam até 80% das contas médicas. Então, você vai pro médico, eles já vão receber desse seu próprio seguro o pagamento. Os 10 mil. Os 10 mil. Então, você não vai ter esse custo adicional. Que é o PIP, né? Exatamente, que é o PIP. E se você, dependendo, vai pro hospital, alguma coisa, vai ter esse seguro-saúde, seu seguro-saúde vai pagar. No final do caso, se as contas são maiores do que você tem à disposição, ou porque não cobre o seu seguro de saúde, ou porque passou desses 10 mil do PIP, aí quando você resolver o caso, a gente vai ligar para os médicos e fazer esse pagamento. Então, eles entendem que não é todo mundo que tem condições financeiras de pagar para fazer uma cirurgia e tudo. Então, não é que você não vai ser, vamos dizer assim, responsável, mas eles vão aguardar a resolução do caso para receber do acordo. Então, quando eu estou fazendo a negociação, eu estou pedindo um valor, de acordo com o que está disponível, que seja suficiente para pagar os seus médicos, me pagar, claro, e colocar o dinheiro no seu bolso da indenização. E aí a pessoa não precisa ter o dinheiro ali, coisa. Mas eu acho que essa questão cria uma falsa sensação, eu acho que pro advogado, de que na verdade o cliente que trabalha para que o cliente que ele que manda no cliente, né? Tipo, não é como o cliente está dependendo dele para pagar as dívidas que são altas. Eu acho que eles meio que usam disso para eles não serem os funcionários dos clientes. Eles eu acho que virarem. Pode ser que seja isso, mas eu acho tem gente que fala também que os clientes ligam tanto justamente porque não está pagando, entendeu? Porque se fosse, por exemplo, um advogado de família, um advogado civil que você paga por hora, cada vez que você liga, ele coloca ali e tá te cobrando. Então, você não liga tão constantemente, vamos dizer assim, se você estivesse pagando toda vez. Então, tem os dois extremos, vamos dizer assim, né? Isso aí é a ligação. Mas eu não sei, eu acho que também às vezes falta a compreensão do caso, de como funcionam os casos. Por isso que eu volto muito na questão da comunicação. Todos os meus clientes, eu tenho meu time que me ajuda muito, mas você tem muito contato comigo. Você me contratou, você contratou um advogado. Isso eu sou muito séria. No meu escritório, só quem dá legal advice, né, conselho jurídico, sou eu, meu sócio. São os dois advogados, ninguém mais, né? Elas me ajudam a pegar informação, fazer agendamento, mas explicar sou eu, né? Falar o que fazer e etc. E com relação a isso, eu esqueci onde que eu estava indo com... O que a gente estava falando antes? Era da comunicação. Isso. Então, no momento que o cliente liga, as meninas pegam as informações e aí no momento que vai efetivamente finalizar para explicar como funciona antes de mandar o contrato, vai ser comigo. E a minha ligação, eu até falo, eu falei, gente, eu vou passar muita informação para você que você não vai absorver. Mas eu vou conversar com você de novo, mas eu quero que você tenha pelo menos um entendimento geral do que está por vir. Será que não dá para fazer uma tabelinha
para mandar para o cliente, Pra mandar. faz uma apresentação de PowerPoint. Ó, assinou o contrato, assiste essa apresentação. Antes de me ligar, vai ali no PowerPoint, vê se sua pergunta uma já não boa. está respondida ali. Essa era uma boa. Aí, ó. Antes de eu sair da Carol, porque eu tive que sair, que eu fiquei com peso no coração, eu fiz um livrinho, porque eu fui, nas coisas que eu fui aprendendo de treinamento, eu falei assim, olha só, desculpa, eu vou ter que ir, não sei o quê, mas eu deixei esse aqui como um presente para você conseguir ajudar a treinar, porque essas foram as dificuldades que eu tive. Então tá aqui, a próxima pessoa você dá o caderninho e ela pode ver que aí não vai ficar perguntando tanto quanto eu perguntei. Ajuda muito, Ajudou? ajuda muito. Ai, Mas eu gostei dessa ideia de apresentação, porque realmente as divisões, assim, o que fazer, os próximos passos, o tipo de cobertura, o que eu acho assim, para um advogado que te promete, pelo menos na minha área, um resultado, ele não sabe o que ele está fazendo. Simples assim. Não existe uma regra que você se envolveu no acidente, o valor X vai estar à disposição para você. Não, depende ali das partes que estão envolvidas. Então, como é que ele vai falar? Não, pode ir, faz o tratamento que você vai receber $100 mil. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu tenho, infelizmente, casos de famílias que perderam um ente querido, que receberam 0, porque não tinha de onde tirar. Então não tem como fazer essa promessa, sabe? Então isso já está muito errado. Então eu gosto de explicar o que está por vir, como que eu vou saber o que a gente tem, as chances que a gente tem, as próximas etapas, para a pessoa se sentir confortável e confiar no profissional. Né? A partir daí, volto na comunicação. É muito mais tranquilo o que acontece, todo o procedimento. Eu tenho clientes, claro que a gente tem um pouco de conflito, porque a pessoa está passando uma fase mais difícil, normal, nada é perfeito, mas eu te garanto que a porcentagem é muito pequena. A maioria é muito, muito tranquila. Se você tiver uma boa comunicação, né? Eu ia te perguntar, você estava falando desse negócio de advogado, e para mim isso é uma coisa muito importante de citar, porque a ideia não é só para falar para quem está vindo do Brasil, é para também para quem está aqui, né? Quem sabe um dia, se Deus quiser um dia, vou estar aí atingindo os Estados Unidos, o Brasil, milhões de seguidores. Mas eu quero muito tipo, informar as pessoas até de outros estados da melhor forma possível. Eu tenho amigo na Califórnia, eu tenho amigo em Nova York. E essa questão que você falou de como procurar um advogado é muito importante. Essa regra para saber se um advogado é bom ou não, você acredita que serve para qualquer estado? Para uma pessoa que causou acidente? Sim. Eu acredito. Primeiro que é muito importante, eu sei que as pessoas pensam isso em imigração, mas está acontecendo em acidentes também. Verifique que a pessoa é um advogado. Tem muita gente aí tentando entrar na área, vendendo porque está sendo pago. É uma coisa que na Flórida é totalmente proibido. Você não pode pagar ninguém para que te envie um caso. A única exceção é advogado com advogado. Então, se eu tenho um advogado que faz imigração, que me encaminha um cliente, eu posso pagar referral fee, que chama, né, uma porcentagem para ele. Mas é a única exceção. Todo mundo que me liga, eu falo, eu prometo fazer o melhor para o seu amigo, mas eu não posso pagar. Mas tem gente por aí pagando. Então as pessoas forçam, falam, vai aqui, que você é bom e tudo. Mas as pessoas não sabem o que estão fazendo. É só pela questão monetária, só pelo valor. Então, primeiro verifica se você está falando direto com o advogado, se quem está te explicando nos seus direitos é um advogado. Existe o site do bar, que você consegue colocar. Existe um site, eu posso até deixar aqui, assim, que é o site sobre que você consegue colocar o nome do advogado direitinho e você consegue pegar o número dele, de que ele passou na prova de qualquer estado que você conseguir, você sabe se ele é advogado ali. Cada estado tem o seu próprio bar, e aí por exemplo, aqui tem o Florida Bar. E aí você coloca o seu número, você pode procurar tanto pelo nome, se você souber um número específico, mas normalmente o nome, e vai puxar lá se a pessoa não está cadastrada ali, não é advogado naquele estado. Então, no caso, eu vou botar assim, um só. E aí vocês procuram do resto, vai ficar só de exemplo. Exato, então fica só o do estado da Flórida. Vai ficar 50 links aqui, assim, não vai Mas dar certo. É sempre o bar, né, do estado. Então... E é só botar, literalmente, você vai no Google ou vai no ChatGPT e coloca assim, que agora a moda é essa, né? Eu uso muito, ChatGPT é meu melhor amigo. Eu preciso começar. Eu baixei, acho que o aplicativo umas 2 semanas atrás, porque eu sou presidente da Câmara do Comércio aqui da Flórida.
E aí um dos diretores que cuida do marketing tava falando do ChatGPT e eu falava, gente, nem... Ele falou, como assim que você Ele é não tem meu uma melhor conta? amigo. Aí eu baixei pra tentar aprender. Porque assim, eu tenho umas ideias assim de rios, de coisa assim, até pro podcast, às vezes, por exemplo, tenho ideia do que eu quero perguntar. Aí eu falo assim, cara, mas será que é suficiente? Aí eu converso com ele, eu falo, meu amigo ChatGPT, vou fazer um podcast sobre isso. Eu pensei nessas perguntas. Tem alguma coisa assim que mais Legal, interessante que legal. que você acha que as pessoas precisam saber? Você consegue pesquisar tudo, até tipo o horário que é melhor para postar as coisas. Tudo você consegue. Ele é meu melhor amigo. Desde que eu comecei. legal. Principalmente desde que eu comecei o podcast, ele virou assim, eu e ele o tempo todo, entendeu? Meu namorado pergunta assim: por que você tá sorrindo aí? Ah, o ChatGPT acabou de me dar uma resposta tão linda. Vou conseguir fazer um negócio tão legal no trabalho amanhã. É assim. É muito bom. Eu gosto. Ai, que ótimo. É, Tem você muita tem que coisa que ver. ajuda. Eu sei que ajuda isso muito no marketing, né? Porque é difícil você ficar criando post novo, e tendo ideia nova, Muito. e tendo texto novo. Então Mas eu sei vou que te muito- falar, até para responder e-mail de advogado. É? Quando eu tava na outra empresa, eu comecei a amizade com ele lá. Aham. Porque aí, tipo assim, é muita. Eu tenho inglês fluente, mas eu sempre tive um inglês fluente mais de Informal. rua, mais informal. E aí, no escritório tem que ser, principalmente quando você fala com juiz. Então, assim, para ter certeza que eu não tinha uma vírgula fora do lugar, eu tava usando as palavras e os termos corretos, eu botava lá no ChatGPT. E-mail profissional requerindo data de hearing para tal data, tal horário. Fala com toda a educação do mundo, por favor, não sei o que, e mandava. Aí o ChatGPT já me mandava o e-mail, eu copiava e colava, porque eu não queria que tivesse uma palavra errada, porque os juízes aqui, pelo menos, me botavam muito medo de que se você mandasse, às vezes, uma palavra errada, o cara falava assim, você não sabe escrever, você é Ai, uma também não é anta, assim. tchau. Não, eles exigem, eles não vão falar assim. Mas eles exigem realmente mais uma atenção. Né? E aí eu não queria correr risco. Eu não gosto de errar. Então eu falava assim: o máximo que eu possa fazer para não errar, eu vou lá e vou Tá fazendo. ótimo. E eu pegava, os meus e-mails tudo viraram ChatGPT. Aí eu pegava, falava assim: é porque você bota o que você quer escrever. E ele só enquadra no que você precisa. Se as faculdades deixassem escrever e usar isso, ia ser maravilhoso. Porque eu assisto, às vezes, tipo assim, um vídeo que a faculdade passa de 20 minutos. Aí eu falo assim, poxa, anotei os pontos principais. Essa aqui é a minha ideia. Eu boto ele para fazer a redação. Pô, eu que trabalho, cuido de casa, não sei o quê, me ajuda, né, a terminar com menos tempo, mas estou ali aprendendo. Mas também não pode, então a gente vive do jeito que tem que viver. Mas graças a Deus, minha mãe tá super orgulhosa que eu tô só com A na faculdade. Ai, que lindo. Vou deixar aqui. Muito bem. E aí? E aí, voltando para o acidente... Sabe o que eu lembrei? Totalmente, não é fora de tópico, mas eu não respondi uma pergunta sua. Com relação a dog bite, né, mordida de cachorro, que é estabelecimento comercial. A ideia é parecida com a questão do carro, na ideia de a vítima tem que provar. Então, coletar evidência. Eu acho que essa é a regra número 1, se você é vítima. Então, se você caiu no estabelecimento comercial, você vai descobrir o que causou você de cair. É uma substância no chão? É algo na prateleira que caiu? O que foi? Né? Da onde que veio? E você sempre vai chamar um funcionário da loja para reportar o que aconteceu, para você fazer um relatório, o report, né? Às vezes eles não te dão uma cópia, você tira uma foto, mas para demonstrar que você notificou de imediato o que aconteceu. Claro, se precisar de atendimento médico, a mesma coisa. E aí você pode pedir na câmera, tipo, você pode fazer um requerimento da câmera ali na hora do acidente? Você pode, normalmente eles não te dão ali na hora, mas você já pergunta, né? Tem câmera? Onde que tá? Tá gravando? Porque assim que você contratar um advogado, a primeira coisa que ele tem que fazer é mandar uma carta para preservar a evidência. Porque a partir do momento que existe um vídeo, eles têm que, e tem um acidente, eles têm que guardar esse vídeo. Se eles apagam, a lei da Flórida faz isso a seu favor. Então quer dizer que eles apagaram porque tinha uma coisa que vamos dizer, era ruim para eles. Entendi. E quando você, por exemplo, quanto tempo depois que aconteceu um acidente com você, ou de carro, ou de coisa, porque que nem você falou assim, teve gente que sofre uma fratura e vai para casa machucado. Existe um limite de tempo para ela poder, tipo, ir num hospital e procurar ajuda, senão você não consegue entrar com o caso? Aquele benefício dos $10 mil, o PIP, que a gente falou,
aqui na Flórida você tem que ver um médico até 14 dias do acidente, tá? Então, não é o seu direito contra a pessoa de indenização, é para receber esse benefício que ajuda muito, tá? Esses $10.000. Então, eu sempre falo a regrinha dos 14 dias. Por 2 motivos. Primeiro, por saúde. Se você está sentindo dor, você tem que ver o médico o mais rápido possível para melhorar. E para ajudar, no caso, no sentido de conseguir o benefício e conseguir provar causalidade, né? Então, se você vai no médico 2 meses depois do acidente, é muito mais difícil, porque a defesa vai questionar o que aconteceu durante esses 2 meses. Você não sofreu um outro acidente que você está querendo botar nesse? Então, nesse sentido, é bom para o caso, regrinha dos 14 dias. Mas, efetivamente, para direito de processar uma pessoa, são 2 anos da data do acidente. Entendi. Então, você pode, tipo, estar fazendo todos os tratamentos e aí com 2 anos você entrar com o processo. E aí você já vai ter as provas de tudo também. É isso. Entendi. A gente não gosta de esperar, então, por favor, fale com o advogado assim que possível, mas por qualquer motivo que, sei lá, né? Enfim, foi um acidente muito grave, fui para o Brasil, fiz todo o meu tratamento lá, 1 ano, depois voltei. Posso ter um caso? Pode. É que eu ia falar, né? Tipo, foi fazer todo o tratamento no Brasil, mas saiu daqui com uma fratura muito, muito séria. Às vezes é até bom você dar entrada aqui, né? Porque por mais que as pessoas... É questão de prova, né? Não tô falando nem só disso, tô falando por causa da saúde. Tudo bem que eu prefiro os médicos do Brasil do que os médicos daqui. Mas eu tô falando porque, às vezes, acidente de carro é uma coisa muito louca. Teve uma vez que eu fui buscar minha irmã na escola, que ela tava com o joelho machucado. E ela não tava conseguindo andar. E ela faz polo, essas coisas na água. Eu falei assim, vou lá buscar ela. Eu fui buscar ela. Tinha 2 condomínios, não era uma rua muito movimentada. Era só saída de condomínio, mas tinha sinal. E um sinal pra frente era onde cortava mesmo, assim. Era ali na Vineland. Aí tava, eu acho que era Vineland. Tava eu dirigindo, minha irmã do meu lado. Eu parei no sinal vermelho, não tinha ninguém do meu lado. Ninguém. E a rua não tinha mais ninguém. Só ia ter carro assim, lá na frente no outro sinal. Eu escutei um... Só deu tempo da minha irmã botar a perna pra baixo. Eu não consegui nem avisar. A mulher veio com tudo atrás da gente. E aí, se a minha irmã tivesse com o pé... Gente, não ande com o pé pra cima do negócio que você pode quebrar a perna. Se a minha irmã não tivesse botado o coisa pra ela, a dor do joelho dela ia virar a dor da perna dela, porque ela ia ter quebrado a perna. E aí, eu só olhei no retrovisor, eu vi que a menina ia bater, mas eu não consegui falar nada. Porque quando ela chegou, eu só enrijeci assim e segurei o carro. Falei, vai bater. Pensei, né? Vai bater. E não consegui avisar pra Ana. Quando sai, cara, eu fiquei tão bolada que eu tinha 18 e a Ana tinha 15. E a outra pista tava vazia. Ela usou o meu carro de freio. Quando eu saí, eu fiquei muito bolada. Quando eu fui falar com ela, era uma senhorazinha. Ela saiu do carro, ela olhou pra gente, ela falou assim, vocês são 2 crianças, e começou a chorar. Na hora, meu coração, a raiva toda passou. Eu olhei pra ela e falei, a gente tá bem, tá tudo bem. Aí ela passou toda a informação pra gente, né, tipo de coisa. E o carro não era dela, era dos pais dela que ela tava usando. Cara, ela passou o seguro todo direitinho, a gente tirou foto e tal. Aí eu liguei pro meu pai, chama a polícia, já bota a coisa. E aí a gente não... só que eu e a Ana, a gente tava bem. A gente não tava sentindo nada. Aí eu deixei ela em casa e fui trabalhar, que na época eu tava trabalhando cuidando de 2 crianças. Cara, quando deu 8 horas da noite, eu tava sentindo uma dorzinha nas minhas costas, mas nada assim, demais. Quando tava, tipo assim, faltava meia hora pra eu sair do trabalho, a minha irmã me ligou falando assim, Helena, eu não consigo andar. Eu falei, como assim, Ana? Ela, eu não estou conseguindo andar. Vem pra casa que eu preciso que você me leve para o hospital. E eu, lógico, se a mãe das crianças estivesse em casa, eu não ia nem falar nada, ia pegar meu carro e ir. Só que eu não podia deixar uma criança de 8 e 5 anos em casa sozinha, sem as mães, para ir lá socorrer minha irmã. Liguei pro meu pai, cara, aí meu pai foi primeiro, depois eu fui, encontrei com eles no hospital. $2.500 no raio-x. Para vocês terem uma noção, $2.500 no raio-x. A gente chegou lá, o cara fez o raio-x todo na Ana, viu que estava tudo certo e ele falou, quando você tem um acidente de carro, seus músculos enrijecem e aí você fica, e com o tempo eles vão ficando mais, eles relaxam, sei lá, e com o tempo eles vão ficando mais rígidos. E aí você sente muita dor nas costas. Aí eu já tava lá, eu fiz um raio-x também, porque eu já também tava tudo certo. E aí foi só isso, né? Mas foi tipo $5.000 para 2 raio-x. Mas tem muito disso. Tem acidentes graves que, claro, fratura, ou você vai saber na hora. Mas tem uns que você acha que você tá bem,
mas porque você está em choque, tem adrenalina, o seu corpo não está sentindo. 24, 48 horas depois do acidente, você vai começar a sentir a dor. Porque é isso mesmo, toda a musculatura vai enrijecer. E aí, se você não dá atenção, o seu corpo vai tentar se acostumar com essa nova situação. Mas lá na frente, se você dirigir por muito tempo, ficar muito tempo sentada, pegar uma coisa mais pesada, você vai sentir. Por isso que é muito importante fazer um tratamento, mesmo que mínimo. Então eu cuido de casos mais simples, que a gente chama na questão de lesão, em que você faz uma quiropraxia por 2, 3 meses e tá bem, porque justamente esses exames, esses exercícios, o tratamento ajuda a relaxar e ao mesmo tempo fortalecer a região, como os casos mais graves, né? Então, qualquer tipo de lesão que você sofreu é sim um possível caso. É bom ir para coisa. Quando que você não consegue entrar com caso para pessoa? Porque você falou, todo caso, tudo pode ser um possível caso. Mas e quando que a pessoa sabe assim, não adianta nem falar com o advogado? Ou não existe isso? Não existe. Você vai ter que falar com o advogado. Por quê? Primeiro, existem duas situações. Questão de prova, né? Primeiro eu tenho que saber quem bateu no seu carro. Eu vou usar muito esse exemplo de carro, mas é a situação que for, né? Você tem que saber quem causou aquele problema, né? Então, se o carro, por exemplo, fugiu, não existe câmera, você não conseguiu pegar a informação da pessoa, o que eu vou fazer? Quem? Exato. Então, assim, não é que... Agora, vou ser bem específica. Se no seu seguro tiver uma cobertura chamada UM, que é Uninsured Motorist, você pode usar o seu seguro para buscar uma indenização. Mas se você não tem esse seguro e não sabe quem é outra pessoa, não tem o que fazer. Mas isso você vai ligar para um advogado e o advogado vai te falar. E é por isso que é importante vocês terem seguro. Você consegue dar, assim, uma palhinha do que é o seguro, os seguros aqui nos Estados Unidos? Sim. Porque eu acho que isso é uma informação tão importante das pessoas saberem, que a pessoa chega aqui e fala assim, o seguro, porque no Brasil o seguro nem é obrigatório, né? Aí chega aqui o seguro é obrigatório, ele pega o mais barato e acha que nada. Eu recebi, o Jason me deu uma aula de seguro, quando ele me contratou, ele falou assim, se você quer trabalhar aqui, vou te dar o seu primeiro treinamento, vem cá aprender o que é seguro nos Estados Unidos. Eu não lembro 100%, não lembro 100%. Mas meu seguro hoje em dia é muito mais completo por causa do Jason. Sim. Depois disso eu falei assim, não, então tá bom, vou lá. É uma economia que não vale. Assim, seguro é uma economia porca, né? Seguro você quer gastar para nunca usar, mas é justamente porque pode ser que você precise e vai ser essencial para você. Então, cada estado tem sua regra. Aqui na Flórida o seguro é obrigatório, mas é o seguro mais michuruca que não vai te ajudar para nada. Então, e isso é uma crítica que eu dou até aos agentes de seguro, porque eles usam uma expressão que eu detesto, que é full coverage. Que se você traduzir, é cobertura completa. Falou isso, eu já sei que você não tem nada no seguro. Porque eles usam full coverage para a pessoa pensar, caraca, a pessoa que não tem conhecimento, né? O cliente, tô protegido de tudo e olha que precinho barato, né? E na verdade não é o caso. E aí você, pela lei da Flórida, você só vai ter $10 mil pro carro da outra pessoa, que hoje em dia, dependendo do carro, não é nada, né? E esse PIP, $10 mil pro seu tratamento. Só isso. Seu carro não tá coberto, se você machucar alguém não tá coberto, se você se machucar não tá coberto. Entendeu? Então é só literalmente isso. Então eu recomendo sempre, de acordo, claro, com a sua situação financeira, mas sempre que possível ir adicionando. Se você tem um carro, aí eu vou falar um pouquinho das coberturas. Vou separar propriedade, a questão do carro em si e questão de lesão. Então o carro, se seu carro é financiado, obrigatoriamente você vai ter uma cobertura chamada Comprehensive and Collision. Porque quando você sai do carro, né, da loja, eles não estão se importando com você, eles se importam com o carro, porque o carro ainda não é seu. Até você pagar o financiamento... Eles podem ter que pegar o carro de volta e se acontecer alguma coisa, eles vão estar com o carro ruim. Exato. Então, você não sai da loja sem essa cobertura. Então, agora, se o seu carro não é financiado, veja se você tem isso, tá? Porque se você não tiver, a outra pessoa não tem seguro, ou se você causou o acidente, o seu seguro não vai cobrir seu carro. Você tem que ter essa cobertura, tá? Property damage, como eu disse, é para o carro de terceiros. Na Flórida, no mínimo, são $10 mil, mas eu sempre recomendo pelo menos 25, se possível 50, né? Ou mais. Rental é para carro de aluguel. Então, se você só tem um carro na família e realmente precisa para trabalhar ou para o que for, é sempre bom ter essa cobertura, porque o seu seguro só vai te dar um carro de aluguel se você tiver essa cobertura, tá?
E se o seu carro é financiado, existe um seguro chamado GAP, que ele vai cobrir essa diferença no financiamento. Então, vamos dizer que você acabou de ter um financiamento e o seu financiamento é de $15 mil. Você bate o carro e o carro só vale 10. Você vai ter 5 mil ali, que é de juros ou do que for, que é dívida sua. Porque o seguro só vai pagar 10, não vai pagar 15. Ele tem que pagar o valor do carro, não o valor do contrato. Entendi. Então, em vez de você ter que pagar esses 5 mil do seu bolso... Com o gap, o seguro paga. Exato. Caraca, que legal. Isso aí eu não sabia. Isso aí o Jason não me explicou. Não chegou Isso nesse... aí ele não chegou. Eu lembro que ele pegou o meu seguro e ele falou assim, deixa eu ver o que você tem. E aí ele falou assim, isso aqui não é suficiente, tá? Você precisa aumentar. Eu falei... Falei, mas já tá caro. Já tá caro. Pois é. Então, essa é a parte de propriedade, vamos dizer assim, que é bom ter. Questão de lesão. O PIP, Personal Injury Protection, de $10 mil é obrigatório na Flórida. Você não tem escolha, você tem seguro, você vai ter. Aí, o que os outros dois são necessários? BI, Bodily Injury, é para quando você causa o acidente. É isso que eu tô olhando na defesa. Tá? Todos os meus clientes eu vou olhar na pessoa que causou o acidente. Só tem BI. BI, Bodily Injury. Não é obrigatório na Flórida, infelizmente. Então, por isso que pode ser 0, pode ser 10, pode ser 1 milhão. Eu não sei, tá? E para você se proteger, é UM, Underinsured Uninsured Motorist. É uma cobertura que, se a pessoa, quando você é vítima, se a pessoa que bateu em você não tem esse seguro, o seu seguro entra no lugar para cobrir a indenização, tá? Então, BI é para você ter caso você cause um acidente e o M é para caso você seja vítima. Pra você conseguir ter o seu coisa. Isso. E tem mais um, porque eu lembro que o Jason tinha falado que eram 4 partes. 4. É PIP, BI, o M e... Será que eu tô lembrando errado? Eu acho que são 3 caixas, porque ele explica em caixas, né? Então ele fala primeira, segunda, terceira. É PIP, BI e UM. Ah, tá. Então deve ter sido, eu devo estar confundindo, então, Mas esse negócio de seguro é muito importante. Depois que ele falou esse negócio, porque não ter o seguro, se a pessoa não tem um seguro, eu não fico protegida, e aí, tipo, eu me machuco, aí é o que a gente falou, gente, raio-x aqui, $2.500, isso há 7 anos atrás. Hoje em dia deve estar uns 10 já. Então, que volta a dizer na questão de coleta, né? Então, voltando na sua pergunta, então, possíveis casos que eu não consiga ter é a questão de prova, que eu não consigo provar quem é, e seguro. Então, assim, eu assino um caso, eu vou entrar em contato com o seu seguro, vou entrar em contato com o seguro da outra pessoa. Não tem BI, não tem UM, eu não consigo ir atrás de indenização. Entendi. Então, a pessoa pode sempre processar, entrar com processo contra a pessoa que causou o acidente. Mas é o que eu falo, se você investiga, a pessoa não tem bens, está num momento difícil financeiro, para que você vai passar por todo o processo do litígio para ter um papel para colocar na gaveta? Entendeu? Então você tem que ter seguro, senão você não consegue seguir. E aí, se você tiver o UM, mesmo que a pessoa tenha feito... Mesmo que você seja vítima, aí você tem o UM. Se a pessoa não tiver esse dinheiro, você processa o seu próprio seguro para pegar? Isso. E aí, você... Porque isso é uma questão, né? Tipo, vamos dizer, já aconteceu de eu ser a vítima dessa moça, por exemplo, que bateu quando eu tava com a minha irmã, e eles aumentaram o meu seguro. O seguro é uma coisa muito chata. Em todo o país, que é necessário, mas aqui na Flórida é cada vez pior. O seguro é um contrato de serviços que não existe, vamos dizer assim, regra. Eles põem o valor que ele quiser, você aceita se você quiser, se não quiser, tchau, procura outro, né? Então, se você for ler por leis certinho, quando você é vítima, ele não pode aumentar o seu premium, né, sua mensalidade por conta disso. Mas ele pode aumentar por reajuste de mercado, entendeu? Então, o que acontece em meses, por exemplo, na Flórida, teve muita tragédia natural, enfim. A empresa calcula quanto que teve de despesa no ano, ela não ganhou o suficiente, ela reajusta todo mundo para ganhar. Entendeu? Entendi. E o seguro nunca sai perdendo. Nunca. Então, eu não uso meu seguro, graças a Deus, há anos. E ano passado veio 3 vezes mais caro, que eu não sei nem como, da onde. Entendeu? Cara, isso é muito louco. Então, assim... Tinha que ter uma fiscalização dessas coisas de seguro, né? Porque é uma máquina de fazer dinheiro. E aí a gente precisa, que nem você explicou o porquê que a gente precisa... Só que a gente também gasta uma grana fortuna, e que não tem que fazer. E você tem agência para regular, mas as leis de cada estado, aqui na Flórida, é totalmente pró-empresas, pró-médicos, pró-negócios.
Então, assim, a lei que passou em 2023, e esse ano também, mas principalmente 2023, é totalmente ainda mais pró-seguro. Assim, o consumidor tá cada vez, daqui a pouco você não tem nem mais direito aqui, entendeu? Você compra o seguro para não pegar nada de volta. Exato. E assim, é muito triste, eu entendo. Mas meus clientes ligam e falam, mas eu não quero usar meu seguro porque vai aumentar. Gente, você paga pra isso. Você paga pra poder usar, senão você só tá dando dinheiro pra eles. Exato. É quando você precisar, tem que usar sim. E o M é uma coisa que, tipo assim, é isso, você vai processar o seu seguro, você vai ter que mudar de seguro depois. Vai ter que procurar uma outra coisa. Eu acho que essas informações deviam ser sigilosas. Tipo, eu processei o meu seguro para conseguir o dinheiro para pagar, que eles me devem de uma coisa que eu paguei para eles me darem. Os outros, eles não podiam divulgar essas informações para outras seguradoras. Para mim, isso tinha que ficar sealed. E é necessária, porque quando é sério, né, um acidente, você vai pro hospital e tudo, ninguém pergunta quem te colocou aqui. Eles perguntam qual o seu nome. As contas vão vir para você. Então, você quer ser vítima, ter o seu carro destruído, ter conta de hospital... Às vezes tá e não fazer nada. Não, você tem que ir atrás do seguro, você tem que ir atrás do que é direito, sim. Eu também acho. Eu acho isso uma loucura. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que um dia o pessoal da Flórida, os Floridians, tinham que se revoltar e brigar. Porque, cara, é mó loucura. O governo é muito... Ser pró-empresa eu até entendo, porque cria oportunidade, gira a economia, aquele blá 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 todo. Mas, cara, você tem que ter algum direito daquilo que você mesmo tá pagando, né? Você tá gastando seu dinheiro para ter uma coisa boa para você e também para ajudar a movimentar, porque o seguro também não ganha sem o consumidor. Então, é uma loucura. Carol, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente ainda não falou? Ixi, tanta coisa. Muito... não, poxa, não pergunta aí perguntas tão boas assim. Imagina, né? Porque o assunto é muito extensivo. Então, se a gente for falar, vamos dizer assim, tudo, eu preciso ficar aqui 10 horas. Eu tenho uma pergunta antes de você falar. Com a nova administração, você acha que vai ter problema? Que, por exemplo, você falou para a pessoa chamar a polícia, mas ela não tem documento. O nosso querido governador e querido presidente estão mudando a questão da lei para os policiais poderem chamar o ICE para pessoas que estão ilegais. Você acha que isso vai gerar uma mudança muito grande? Você acha que, tipo assim, no caso da pessoa que está sem documento, ou entrou pelo México, ou seja o que aconteceu, ela, ou seja estudante ou turista, ela foi vítima, você acredita que isso pode ser um risco para ela chamar um policial para poder reportar isso? Olha, é um momento muito delicado que a gente está, né, alguns meses dentro, então diariamente tem leis novas, regras novas, então eu não consigo dizer exatamente o que está acontecendo. Eu já tenho pessoas que não só foram vítimas, mas mesmo que causaram acidentes que não tinham carteira e que não aconteceu nada, né? O policial foi lá, pegou a informação e tudo, mas liberou. E eu não tenho contato direto, mas já ouvi histórias. Essa é direto, eu sei que a pessoa saiu sem problema nenhum, né? Mas eu já ouvi histórias de que, infelizmente, criou um problema por conta de não ter carta de motorista. Então, assim, mas não ter carta de motorista é normal criar problema, porque é crime dirigir sem. Exato. Então, você vai ver que se você pega o policial bonzinho ou não, mas se ele está fazendo o trabalho dele, você recebe uma multa porque você não tem carta de motorista. Agora, o que acontece? Se o acidente é muito grave, não tem opção. Você vai ter que chamar. Não tem o que fazer. Se o acidente é leve, eu entendo que as pessoas hoje em dia fiquem, vamos dizer assim, frustradas. O que é muito importante? De forma alguma, não saia do local, não fuja. Você tem que conversar com outra pessoa, vocês têm que trocar informações às vezes. Se não é grave, tenta trocar informações, mas não saia do local, tá? Porque isso sim é um problema. Se você sai, a pessoa liga para a polícia, aí a polícia vai te achar e você fez o hit and run, aí pode ter certeza que agora você vai entrar naquela categoria de criminoso. E aí sim, você vai ser deportado. Eu não tenho dúvida que vão achar uma desculpa para tentar te tirar daqui. Então tenta fazer tudo certinho. Então eu ainda sou, eu não tenho como garantir que não vai dar problema nesse sentido se você não tem documentação, tá? Mas eu tenho que falar para fazer o correto. Então eu tenho que falar para você ligar para o 91 e torcer que o policial entenda que ele está ali para resolver aquela situação, né? E se você causou o acidente, se você é vítima, quando é grave, não tem o que pensar. A gente tem que pensar em não causar um problema ainda maior.
né? E é aquilo, né? Eu estava conversando isso na questão, no vídeo sobre imposto de renda, a gente fala exatamente sobre isso, sobre como que as pessoas, por exemplo, que não têm documento ou estão fora de estados, às vezes elas não declaram imposto de renda achando que não pode, ou não busca, na verdade, a informação de como fazer, e aí quando vai ganhar o documento, ou perde a oportunidade. Teve um menino que veio falar sobre o trabalho aqui, ele falou que o pai dele ficou 10 anos aqui ilegal, bateu na porta do cara e falou assim, tem como você me deportar que eu preciso ver minha esposa? Ele foi, passou 10 anos no Brasil, pediu perdão e o cara perdoou ele, que ele nunca tinha cometido um crime aqui, porque ele tinha pagado imposto de renda todos os anos que ele estava aqui. Então, assim, eu acredito que os policiais e até a própria imigração, não é que eles queiram tirar todos os imigrantes daqui, mas eles querem que as pessoas que cometem crimes, que não seguem as regras, saiam. Então, eu acho que... Agora, principalmente que é novidade, né, tem muita questão do terror, né? Tem muito do que as pessoas estão falando, muita coisa na mídia que está sendo forçada, até mesmo no Brasil, tem informações daqui que não fazem o menor sentido, que a gente não está vendo. Então, existe esse momento de terror, que tá mais em cima, tá. E não sou totalmente contra. Se for exatamente tirar... eu acho que da mesma forma que na casa de vocês não querem criminoso do lado de vocês. Então, assim, por respeito até às pessoas que estão fazendo tudo certo, claro que existe uma situação ou outra, mas quem saiu fugido de país porque estava procurado, que cometeu crime, quem chegou aqui e cometeu crime aqui, crimes graves, desculpa, mas eu sou a favor delas serem retiradas, porque não é o país delas e você veio aqui para trazer coisa ruim, vamos dizer assim. Você vem aqui procurar uma vida melhor e cria um caos. Exato. Então, assim, nesse sentido, eu não acho que está errado. Eu tenho muita dó, claro, das pessoas que eu não acho, que eu espero, e aí eu tô falando de coração, porque não sei exatamente o que está acontecendo no governo. Pessoas que estão aqui de forma correta, que têm filhos, que estão aqui há 10 anos, que estão pagando imposto, que são trabalhadores. Se você tira o trabalhador, os latinos da Flórida para. Não tem como fazer. Não vai ter uma construção, não vai ter nada. Assim, não tem como acontecer. Quando a gente fala crime, a gente não fala, tipo assim, que a pessoa que dirige sem carteira, não quer dizer que ela nunca teve carteira. É uma infração de trânsito. É uma infração de trânsito. Ou a pessoa, por exemplo, que não tá... Eu tô falando de roubo, eu tô falando de coisa que... vocês podem achar que não, mas acontece. Tem muito brasileiro, tem muito latino, muito hispano, que rouba, que quebra carro, que picha, que... Fraude, picha nem é tão ruim, mas faz... Dá golpe. Então, assim, tem muita gente. Tem muita gente que pega trabalho. A pessoa paga, o cara some. Então, assim, isso tudo são coisas que vão prejudicando as outras pessoas. E sujando o nosso nome também, sujando a nossa nacionalidade, na verdade. Nossa, então, pela Câmara do Comércio, principalmente, eu tento limpar, vamos dizer assim, a nossa reputação, porque, infelizmente, gente, quantos brasileiros vieram para cá, tirando vantagem dos próprios brasileiros que estão chegando aqui. Então, assim, é muito importante você saber em quem confiar, saber os bons profissionais, porque tem muitos aqui, sim. Mas as pessoas muitas vezes chegam ingênuas e falam, tô na América, todo mundo aqui é bom. Não. Pesquisa, saiba quem é, vê a reputação da pessoa, recomendação, Mas sabe? é o que eu falo, o menino que é esse meu amigo que eu te falei, que ele começou a trabalhar e levou golpe, foi exatamente isso. Tipo, o cara falou assim, eu tô começando, e aí, vamos comigo, que eu vou te pagar tanto, que vai não sei o quê. Deu um golpe no menino, de tipo 6, 8 mil dólares, e ficou tá vendo navio. E aí é o que eu falo. Eu falei com ele, eu falei, cara, olha só, antes dele fazer isso, eu falei, olha só, esse negócio de tô começando, tudo bem, você pode talvez estar perdendo uma oportunidade de uma coisa que vai estourar? Pode. Mas você acabou de chegar. Os caras aproveitam, entendeu? Então, assim, se você acabou de chegar, você não tem onde cair, sabe? Não tem casa de mãe para ir. Não tem dinheiro guardado para poder ficar de boa. Você não tem como investir no negócio? Não vai. Vai no cara que tem histórico. Vai no cara, por exemplo, a Carol tá aqui há 5 anos. Na Flórida, como advogada, 7. 7 anos trabalhando com isso. Aí você vai pegar um cara que começou tem 1 ano, é o primeiro caso que nunca trabalhou com isso. Cara, não tô falando que a pessoa não merece uma oportunidade. Lógico que ela merece. Mas você pode dar uma oportunidade para aquela pessoa? Você consegue bancar as contas se a pessoa perdeu o seu caso? Então é melhor estar com a Carol. Talvez a Carol cobre uma porcentagem maior, mas ela vai resolver o seu problema.
entendeu? E provavelmente não, viu? Só a porcentagem é igual para todos os advogados. Então, é bom ter... Sem experiência também? Então, já falei besteira aqui, já aprendi outra coisa. Com contingência, assim, se você pode fazer promoção, mas desconto, né? Se você quer atrair clientes, você pode, mas você não pode cobrar. O teto são dois, vamos dizer assim. Tem umas janelinhas, vamos dizer assim. O teto extrajudicial é 33 1/3 e no litígio é 40%. Ah, tá. Então, se você quiser fazer, tipo, deixa eu te dar um desconto, eu vou cobrar só 25%, tudo bem, para baixo. Mas para cima... Não pode cobrar mais. E aí todo mundo, onde você trabalhava, tudo, é sempre 33 1/3 e 40%. Não, eu quis dizer que a pessoa que tem menos experiência, ela tem menos chance de conseguir ganhar o caso. Isso sim. Isso sim. É isso que eu tô falando. Então, falei certo. Eu tô falando, tipo assim, a pessoa... tá falando de honorários, de cobrar mais de honorários, assim. Não, tô falando que você, tipo assim, você pode cobrar e a pessoa tá fazendo uma promoção, ou, por exemplo, pegar o caso de pro bono. Vou fazer e vou te dar todo o dinheiro só para eu ter prática. Se uma pessoa que teve uma fratura, às vezes, pequena e pode arriscar, show. Mas se você teve uma fratura exposta, você teve um negócio, pega um cara que mostra o trabalho, é uma entendeu? chance. A partir do momento que você entrou num acordo e tudo, não dá para voltar atrás. Então tem muita gente que me liga e fala, tá, meu advogado fez isso, mas eu não quero mais. Eu não consigo te ajudar. Você entrou no acordo, entendeu? Então, se você sente uma insegurança logo no começo, troca de advogada na hora que der. Porque depois que o acordo foi feito, não tem mais o que fazer. Né? É a sua chance. E aí é isso que eu tô falando. Você procurar um profissional que tem um histórico, você não paga pelo que é ruim, né? Tipo, você paga pelo que é bom. Por isso que é importante você ver o histórico, você ver se a pessoa conhece outros clientes. Tipo, ela falou, você tem 2 anos para poder entrar com o processo. Então, cara... Tudo bem, você não precisa demorar 2 anos para escolher um advogado. Sim. Mas, às vezes procura um cliente que a própria Carol atender, pergunta qual foi a experiência. Pergunta qual foi... E, na verdade, assim, desculpa te cortar, mas na primeira ligação com o advogado, primeiro você tem que falar com o advogado. Primeiro de tudo. Se o advogado não tem tempo para falar com você, quando você é um cliente novo, imagine depois. Né? De que atenção que ele vai dar para o seu caso. E quando você fala com o advogado, você já vai sentir... Você vai sentir se a pessoa está sabendo, quanto ele se importa, a confiança vai nascer ali. Pode ter certeza. E aí é isso. Então procurem bons profissionais. Eu sempre falo isso aqui. Procurem bons profissionais. Eu fico... eu fico com raiva. Todas as pessoas que sentaram aqui falam a mesma... Que eu trouxe com profissionais. Falam a mesma coisa que você. Cara, eu luto pelo meu cliente. Todo mundo. A pessoa que eu trouxe pelo visto, que trouxe pra falar sobre aluguel. Todas elas falam assim, cara, é porque me dói ver uma pessoa sendo passada pra trás. E essa é a parte que eu mais... que eu mais me identifico com as pessoas que estão do outro lado. Eu não chamei ninguém que vai falar assim, não, problema da pessoa. Não, eu quero a pessoa aqui que se dói junto comigo, que fala assim, cara, é um absurdo a pessoa ter feito isso com você. Por isso que, assim, eu fico enfurecida na área de imigração, que você vê um monte de propaganda, mas na área de acidente você vê um monte de propaganda, que a pessoa só está se importando em receber você e pegar seu dinheiro. Não vai te dar assistência, não vai se importar com a sua vida depois e não vai saber o que está fazendo. Então, não é porque eu estou perdendo o cliente. Se vai para um advogado que eu admiro da minha área, por favor, porque eu sei que ele vai cuidar de você. Mas essas pessoas que estão aí, porque eu já vejo o problema que vai ser, né? É terrorismo. Com falsas promessas. Então, assim, quando tá tudo muito bom, não vai ser assim, né? Com aquelas promessas muito lindas e maravilhosas, desconfia. Isso. E aí, agora voltando à pergunta, você acha que tem mais alguma coisa que a gente precise falar que não pode faltar? Não, eu acho que a gente falou bastante. O assunto é muito extenso, né? A gente conversou bastante. Eu acho que se alguém tiver pergunta também depois, quiser mandar... fazer uma live? Com certeza. A gente pode fazer uma live. Se tiver perguntas, eu vou passar meu contato depois, né? Você deixa aqui. Eu fico sempre à disposição. Eu falo isso de coração e é verdade. Eu olho para todo mundo no olho, né? Eu vou olhar para você, mas depois olhar para você. E eu falo, eu espero que você não precise, que nada de mal aconteça, de acidentes. Mas se você precisar, eu fico à disposição, porque eu me importo e eu vou lutar até o fim por você e pela sua família. É isso. Eu espero nunca precisar receber uma ligação sua, mas se eu precisar, eu vou ficar feliz de te receber. É tipo isso, né? Exatamente. Então, Carolzinha, eu vou te fazer uma pergunta. Pode chamar de Carolzinha? Tá. Carolzinha, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados no final do podcast, que é a seguinte. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que você mudaria?
Hoje em dia, acho que o individualismo. Acho que as pessoas estão muito... Eu não sei se individualismo é a palavra correta. As pessoas esqueceram que elas vivem em comunidade, que a gente precisa um do outro. As pessoas estão muito olhando para o próprio umbigo. O egoísmo. Egoísmo, obrigada. Eu acho que essa seria, não é nem tanto individualismo, egoísmo. Eu acho que a sociedade está se perdendo porque a gente está... Não estou falando que você não tem que montar com os seus próprios sonhos, atrás do seu sonho, nada disso. Mas nós vivemos em comunidade por uma razão, a gente precisa se ajudar. É muito importante, é muito bonito. Da mesma forma que você se cuidar, você cuida do outro. Né? Se você for parar para pensar, os judeus, que são uma comunidade que só cresce, eles estão sempre se ajudando, né? Eles não ficam cortando, botando faca nas coisas. Isso é uma coisa muito legal. A minha resposta é mentira. Eu acho que se ninguém pudesse mentir no mundo, não é igual o filme O Mentiroso, que as pessoas só falam o que tem na cabeça, não. Não é tipo assim, você tem que falar tudo o que você pensa. Não é assim, não é não ter senso. É tipo, sei lá, eu perguntar pro meu namorado, você acha que eu engordei? E eu engordei, ele vai falar, sim. Então você não pergunta coisas que você não quer saber e você não vai mentir pra pessoa, porque eu acho que esse negócio de propaganda política, se o cara não pode abrir a boca e mentir, já não vai, você só pode falar a verdade, você não consegue, você pode escrever mentira no papel, na hora de falar você só vai conseguir falar a verdade, ou você não vai falar. Então, assim, eu acho que se a mentira tivesse saído, assim, das coisas, tipo, eu vou te pagar isso, mas eu podia te pagar, tipo, sei lá, você pode me pagar mais? Posso, mas não quero. Entendeu? Você tá me pagando um valor justo? Não, mas é isso aí. Que eu tô oferecendo. Entendeu? Então você já mostra qual é o caráter da pessoa ali na hora. Boa. Eu penso, eu sempre pensei nisso, que eu particularmente detesto mentira. Eu prefiro ter a consequência da minha ação. Real, com certeza. Não, tem até a consequência. Tipo assim, eu posso mentir pra você e você ficar de boa comigo e a gente nunca brigar. Mas eu prefiro... Mas, pô, toda vez que eu acho que mentir dá maior trabalho. Toda vez que eu te encontrar, eu vou ter que lembrar exatamente a mesma história. Se um dia eu for contar a história pra... se eu for contar a história pra alguém, eu vou ter que contar daquele jeito, porque eu contei pra Carol desse jeito, mas eu não vou lembrar porque não é verdade. Não, dá maior trabalho. Eu prefiro que um dia, tipo assim, lógico que eu não quero parar de falar com você, mas eu prefiro que se eu fiz alguma coisa, eu me arrependo, te peço desculpa. Se você puder me perdoar, a gente manter a amizade baseado nisso, do que você, tipo, sei lá, chegar um dia, descobrir que você estava mentindo pra mim, não quero mais saber de você na minha vida. Eu acho isso um absurdo. Eu prefiro a verdade, assim. Concordo. Não, isso é muito bom. Isso é muito bom. O meu, eu acho que é pra gente se ajudar. Tem muitas pessoas passando por momentos difíceis que amanhã pode ser você, que você pode crescer junto. O mundo tá uma zona porque ninguém tá se importando com o outro. Eu acho que o telefone é uma coisa que traz você ainda mais pro individualismo, né? Tipo assim, é muito fácil as pessoas na internet irem falar, ser hate. E quando chega pessoalmente, a pessoa não tem coragem de falar pra você as coisas. Então você vai viver no seu próprio mundo ali, com a TV, com o telefone. Dentro do seu mundo você acessa várias coisas e você perde a sensibilidade, que era aquilo que a gente estava falando, de tipo, ter a sensibilidade com as coisas. Você exposto a tanta coisa que você vai perdendo a sensibilidade, tipo, jornal, só passa tragédia. Aí você vai vendo... Cara, eu ficava abismada na minha escola aqui, que o pessoal ia brigar, o pessoal batia. A galera, ao invés de separar, pedir pra parar, querer saber se a outra estava bem, era filmar. Caraca, eu não sei. Cara, eu corria de briga. Eu não queria ver ninguém machucado, eu não queria me meter, não é que eu não queria me meter de separar. É que era 4.000 alunos, juntava um monte em 2. Como é que eu vou lá separar a pessoa? Eu não sabia se a pessoa estava com uma faca, com uma coisa. Eu avisava um adulto que estava vindo, mas já era tanta coisa. Eu sempre fui dessa. Eu já me meti em gente brigando, assim, tipo, homem gritando com mulher, eu falava assim, pelo amor de Deus, sai daqui, não sei o quê. Todo mundo me chama de maluca. Mas eu acho... Eu vou deixar a pessoa acontecer alguma coisa. Eu sou dessas pessoas também. Eu acho que... Todo mundo fala que um dia eu ainda vou apanhar na rua. Não, fala isso não. Porque eu sempre vou defender as pessoas, assim. Mas eu também concordo. Eu acho que se as pessoas fossem mais comunitárias, né? Fossem mais... eu acho que você consegue lutar pelo que você quer, buscar seus objetivos, mas sem passar a perna dos outros, sem enganar, deixar de ajudar, né? Então, eu acho que essa sensação de comunidade. Então é isso, venham pra cá pra ser comunidade, não sejam egoístas. E se acontecer alguma coisa com vocês, acidente, qualquer coisa, acredito que qualquer coisa nesse sentido, né, no ramo dela, porque se for perguntar de imigração, não é com ela. Não. Então,
Qualquer tipo de acidente ocasionado por um terceiro, né, por negligência, que gera uma lesão, que gera necessidade de tratamento médico, nós podemos ajudar. Lembra do passo a passo do que tem que fazer e liga pra Carol ou fala com ela no Instagram. Eu vou deixar o Instagram e se ela quiser que eu deixe o número aqui também, vou deixar o número. Por favor. E muito obrigada por terem assistido por mais um episódio. Muito obrigada por ter vindo. Você é uma Imagina. maravilhosa. Imagina, obrigada pelo convite. Fico muito feliz, né, que a gente não só não perdeu o contato, mas eu achei que ficou... Eu me senti muito feliz no sentido de passou alguns anos e você teve, vamos dizer assim, a tranquilidade de entrar em contato comigo e com certeza eu aceitei o convite e venho mais vezes se Muito obrigada. precisar. E vai fazer uma livezinha. Vou sim. Beijo, gente! Obrigada.